teve que ser aqui via Meet. Então, reapresentando o palestrante, né, como já foi dito, nossa palestra vai ser sobre resolução de exercícios e macetes. Falando mais um pouco sobre o Léo, atualmente ele é acadêmico do 12º período da Unifimoc. Ele foi fundador da Cardioliga e também do Programa de Extensão Cidadania e Saúde. Além disso, ele é professor de eletrocardiografia, monitor de cardiologia na Unifimoc no segundo semestre de 2019, e nesse primeiro semestre de 2020 ele foi monitor de forma remota da disciplina de cardiologia das Faculdades das Américas. Desde já, eu agradeço a todos pela presença e abro espaço para que Léo recomece a aula. Pessoal, boa noite novamente. Eu, particularmente, não sei ligar a câmera aqui para a gente poder... não consegui ligar minha câmera aqui não, mas... bom, como eu dizia, boa noite novamente, né? Eu, particularmente, não sei até qual momento a gente parou aqui nessa aula, mas eu vou voltar à apresentação, foi logo no início ali, e a gente dá seguimento a partir do ponto ali de interpretação do eletro normal, tá? Bom, estou vendo que alguns estão entrando aí, eu acho que a gente pode ir começando aqui devagarzinho, e os que forem entrando depois, eles vão pegando aí, né? Beleza, então a gente já fez as devidas apresentações aí, então eu vou colocar para apresentar aqui para a gente dar seguimento à nossa aula, tá? Já perdemos aqui 50 minutos, mas nós conseguiremos vencer aqui o que nós planejamos hoje. Pessoal, a partir de agora, eu já não consigo mais ver o chat aí do Meet, não consigo mais ver também a plataforma em si, consigo ver apenas os meus slides aqui. Eu gostaria que alguém abrisse o áudio só para confirmar para mim aqui que o slide está sendo apresentado a todos, para a gente poder... Está tudo funcionando, Léo. Qualquer coisa a gente avisa. Beleza. Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui, logo, sem demorar tanto, para a gente poder não perder tanto tempo. Olha só, a gente falou aqui mesmo só sobre a abordagem inicial ali do eletro, né? Coisa básica mesmo, as habilidades necessárias, ressaltamos a importância em si, né, dessa habilidade, da abordagem aí, de saber interpretar um eletro básico, né, pelo menos os aspectos básicos de um eletro. E digo isso, pessoal, porque quanto mais eu estudo eletro, e eu estudo já há alguns anos, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é um mar profundo, né? Tem muita coisa, como quase tudo na medicina aí, né? Como tudo na medicina, na vida, enfim. Então a gente comentava, olha só, que tem alguns aspectos importantes aqui da análise, aqui da interpretação de um eletro normal, né? Então, olha só, inicialmente nós comentamos sobre a identificação, a importância, né? Alguns aspectos, aliás, esses aspectos estão listados em quaisquer literaturas que vocês pegarem aí. Qualquer literatura que você abrir vai ter esses aspectos aí nos primeiros ou no primeiro capítulo. Então, olha só, sobre a identificação, como eu disse, confirmar mesmo se tem o nome completo do paciente, qual é o horário do eletro, então tudo isso é importante para poder caracterizar. De repente, está num hospital, por exemplo, e chamou para uma intercorrência, fizeram um eletro. Então, ali tem o horário e o nome completo do paciente, ou pelo menos deveria ter no exame, né? Então, assim, conferir isso aí direitinho para poder... depois, quando se fizer um raciocínio clínico ali em cima desse evento, por exemplo, chegar numa hipótese, por exemplo, com muito mais exatidão. Olha só, a gente tem, então, alguns aspectos, né, idade do paciente, claro, é importante demais. Por quê? Porque paciente mais novo, por exemplo, é claro que existem exceções, né, e até por isso a gente tem que estar atento aí com a parte teórica também associada, né, da patologia em si, mas, assim, em via de regra, a gente tem, por exemplo, muito paciente que chega com dor torácica, jovem, né, por exemplo, que é um falso positivo, né, e o paciente não está infartando ali, que é a nossa principal preocupação da dor torácica. Agora, temos exceções, é claro, e é por isso que conhecer bem esse capítulo de dor torácica, de infarto agudo do miocárdio, é de suma importância.
Olha só, o biotipo, nós comentávamos aqui, paciente alto, muito magrinho, paciente baixinho, mais cheinho, né? São biotipos aí que podem repercutir no eletro de forma benigna, né? Sem representar alguma patologia para a gente, por exemplo. E isso com relação ao desvio do eixo. A história clínica, claro, né? Como eu dizia há pouco, aí, não sei se chegou a pegar isso aí, mas eu falo sempre, quer dizer, olhar eletro, né, puramente o exame, tentar acertar o que está ali, isso aí é jogo de adivinhação, assim, é claro, né, com conhecimento ajuda muito, dá para presumir muita coisa, enfim, mas eu aconselho sempre, se você for ajudar alguém, pedir a história clínica mais completa possível, ou então, quando você, de fato, for analisar um eletro, tenha em mente isso, tá? Colher bem uma história para poder caracterizar bem aquilo que você está tentando procurar. Às vezes você não está, você nem sabe o que buscar, então caracterizar a história já é um grande passo aqui dentro do processo aí de formulação de uma hipótese, por exemplo. Olha só, as medicações em uso, a gente falou na aula anterior aí sobre, acho que uma aula que caracteriza bem esses dois últimos tópicos, né? Que foi a aula de ECG no Hospital Geral. A gente falava lá sobre diversas patologias aí que impactam no eletro, falamos sobre alguns medicamentos aí que impactam também, que repercutem ali no eletro, e a gente, tendo em mente esses aspectos, né, esse conhecimento prévio, a gente consegue, então, formular melhores hipóteses, conduzir melhor cada caso. Olha só, na sequência, a gente tem aquela questão da padronização, nós comentávamos isso na aula anterior também, olha só, tá aqui, é esse que a gente chama de padrão N, né, quando envolve aqui, ó, dois quadrados maiores, dois quadradões, né. Nessa aula, pessoal, a gente vai tentar ser o máximo possível didático na abordagem, tá, nós vamos tentar fomentar essa questão da didática. Então, assim, por vezes, vocês vão me ouvir falar aqui sobre quadradinho, quadradão, né, assim, nesse vocabulário, por quê? Porque fica mais fácil a gente compreender ali, fica mais simplório, enfim. Olha só, aqui pega dois quadrados maiores, é o que a gente chama de padrão N, mas para que esse padrão N? Ou então, quando a gente fala, ó, padrão 2N, N sobre 2, que é isso? Isso, na verdade, assim, com uma linguagem talvez um pouco mais simplória, que é para a gente poder aproximar ou afastar ali a nossa linha de base, as nossas ondas do eletro, porque às vezes você bate o olho e não consegue identificar muito bem alguma coisa, você pode aproximar, um exemplo aqui, tá? De uma possível solicitação de algo nesse sentido, tá? Dessa mudança aí no aparelho. E aí você consegue observar com mais clareza. Agora, sim, tem que fazer também a correlação aí, a regra de 3, com base nas alterações aí, para ver se de fato tem ou não alteração. Como assim? Se eu sei que bloqueio de ramo alarga o QRS para tanto lá. Então, eu sei que quando eu pedir no padrão 2N, por exemplo, eu tenho que fazer uma regra de 3 para ver se de fato está alterado. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai cometer algum erro aí, tá bom? Então, assim, de um modo geral, o que a gente sempre vai ver é isso aqui, ó, padrão N. Então, assim, sempre, e a dica que eu vou dar, ó, certifique-se de que este eletro que você tem em mãos aí, que você vai analisar aí, está no padrão N, tá? Sempre você deve conferir isso aqui. Como que eu vejo isso? Isso que a gente acabou de falar, esse prédiozinho aqui, ó. Esse prédiozinho pegando dois quadradões, tá bom? Cada quadradão desse, a gente sabe, tem 5 quadradinhos verticalmente e 5 horizontalmente. Então, a gente tem, na verdade, olha só, 10 quadradinhos verticalmente aqui, tá? A gente pega 2 quadradões maiores e 10 quadradinhos na sequência aqui, verticalmente. Beleza, às vezes, a gente vê isso aí, né, o eletro, às vezes, quando vai imprimir ali, a pessoa que imprime, ela tira o papel, arranca o papel ali no aparelho, às vezes antes, um pouquinho aqui dessa ondulação que mostra pra gente o padrão. Como é que eu faço, então? Vai estar assinalado no eletro pra gente o padrão, que é o padrão N, beleza? Então, sempre focar nesse aspecto aí, não percam isso de vista, tá? Na análise do eletro, inicialmente. Antes de começar a analisar, sempre certifique-se disso. Então, olha só, frequência cardíaca é aquele negócio. Regra dos 1500 para os ritmos regulares. Como que eu faço? 1500 dividido pelo número de quadradinhos pequenos entre um R e outro, beleza? Ó, peraí, vou só voltar no eletro para a gente poder observar. Voltando aqui, olha só, eu vou pegar de um R a outro e vou contar quantos quadradinhos pequenos eu tenho ali, vou pegar 1500 e dividir pelo número de quadradinhos pequenos, tá? O resultado disso vai ser a minha frequência cardíaca, beleza? Isso se o meu ritmo for um ritmo regular. Como que eu vejo se o ritmo é regular?
Eu vejo que um ritmo é regular quando eu pego aqui, olha só, idealmente eu tenho que pegar um compasso, tá? Idealmente eu deveria pegar um compasso, mas eu posso pegar ali uma folha de papel, colocar e olha só, fazer os pontinhos ali para poder analisar se de fato está regular, sabe? Quer dizer, se os RRs estão equidistantes. Então, isso mostra para mim que é um ritmo de fato regular, tá? Então, olha só, para ritmos regulares eu faço isso. E para ritmos irregulares, como que eu faço? Aí, vou dar uma dica para vocês. Tem diferentes formas de fazer isso aqui, tá? Vou falar a forma que eu acho mais didática e talvez, na minha opinião, um pouco mais assertiva, tá? Como que eu faço? Eu vou pegar aqui, olha só, vou marcar aqui, tipo assim, ó. Vou riscar aqui pra gente, ó. Estou marcando aqui o QRS. Eu vou contar, então, 30 quadradões, beleza? Vou contar 30 quadradões, 30 quadrados maiores, beleza? Então, eu vou contar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dar 30. Quando der 30 quadrados maiores, então vamos supor que deu aqui, por exemplo, ó, 30 quadradões. Não dá pra gente ficar contando aqui, né? Mas a gente supõe que deu ali. Então, deu 30 quadradões maiores. Quadrados maiores. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o número de QRS que tem ali dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, não tem? O que eu faço? Então, multiplico isso por 10. Pessoal, sem entrar tanto, explicar tanto aqui, acho que vocês já tiveram alguma explicação disso aí na primeira aula, mas assim, só para retomar então, a gente lembra que esses 30 quadrados maiores, a gente lembra que a duração e o equipamento corre na folha, no papel do eletro ali, em cada quadradinho pequeno, a gente lembra, é 0,04 segundos, não é isso? Ou 40 milissegundos, beleza? Apenas uma conversão aí de prefixo métrico. Então, olha só, quando a gente conta 30 quadradões desse, a gente tem, na verdade, quanto tempo de duração? Quando eu estou falando aqui de duração, eu tenho, olha só, 6 segundos. Então, eu vou contar o número de QRS que eu tenho em 6 segundos e vou multiplicar isso por 10, porque aí eu vou ter um número de QRS estimado ali no prazo de, numa faixa de entre 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, tá? Que é a minha frequência cardíaca, batimentos por minuto, não é isso? Mas por vezes há questões que mostram menos de 30 quadradões. Às vezes quem está resolvendo questão aí, né? Nessas apostilas aí de pré-concurso, principalmente. Então, olha só, ali, às vezes tem uma questão que é uma pegadinha, não dá 30 quadradões, eles dão menos, o que a gente vai fazer? Ou então, às vezes, o papel do eletro, né? Equipamentos um pouco mais antigos, a gente lembra, o papel é aquele que vai dobrando, assim, vai abrindo a partir, né, da dobra ali. Então, o que a gente faz para a gente poder ser assertivo? A gente conta 15 quadradões, e aí a lógica é a mesma. Multiplica por 20, né? Ou seja, multiplica por 2, né? E depois multiplico por 10. Quer dizer, eu acho o tempo de 3 segundos, depois multiplico por 2, que aí eu vou chegar no tempo de 6, e multiplico por 10, que aí eu chego no tempo de 60, beleza? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida aí, como eu falei, né? Estava falando na gravação anterior aí, eu me coloco à disposição, vou deixar meu contato aí ao final, para quaisquer dúvidas. Então, assim, contou 30 quadradões, 6 segundos, multiplico por 10 para achar em 60, beleza? Então, isso para ritmo irregular. Olha só, frequência cardíaca já matamos. Então, agora o ritmo cardíaco. Para eu saber que o ritmo é um ritmo sinusal, o que eu tenho que fazer? Olha só, isso, pessoal, é o que tem aí em referências pouco mais novas, pouco mais recentes, tá? A gente ainda encontra referências mais antigas aí, mostrando menos informações do que estas aqui. Por exemplo, né, quando a gente abre aí livros, se não me engano, o livro do Enéas, ele coloca lá, por exemplo, que tem que ser positivo, a onda P tem que ser positiva em D2 e negativa em AVR. Então, assim, não é que está de todo errado, não é isso. Na verdade, é porque a gente lembra que D2 está entre D1 e AVF. Vocês lembram disso? Olha só, vamos rememorar aqui. Quando a gente faz aquilo que a gente chama de Rosa dos Ventos ou de sistema hexacial de Bailey, lembra disso? Olha só, vou fazer de forma bem grosseira aqui, tá? Até porque é bem ruim fazer isso aqui com o mouse. Mas olha só, a gente... Vixe, ficou bem ruim mesmo, né? Bem que eu falei. Olha só, aqui a gente tem o D2, tá bom? E aqui a gente tem D1 e a gente tem AVF. Então, D2, ele vai estar entre D1 e AVF, tá bom? Então, assim, tem diferentes explicações para esses critérios mais completos aí, vamos dizer assim. Mas uma explicação que eu gosto muito é o seguinte: quando você vê que a onda P está positiva em D2, né, não tão somente em D2, mas em D1 e AVF também, aí você já consegue presumir que o eixo da onda P, beleza,
que é aquele negocinho, olha só, a soma do ângulo do vetor resultante, beleza? Da onda P, beleza? O SAP, a gente consegue presumir, então, que ele vai estar normal, beleza? Porque o eixo da onda P, ele vai estar entre 0 e 90, o normal, tranquilo? Diferente do eixo do QRS, que a gente vai falar mais à frente, que vai de menos 30 a mais 120. Há variações na literatura, mas a gente tende a considerar isso aí, beleza? Então, o que é ritmo sinusal? Olha lá, onda P positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR, beleza? Que significa que o estímulo está partindo de lá e vindo nessa direção, não é isso? O impulso despolarizante. E a gente lembra que o que tem aqui perto de AVR? Tem o nó sinusal ou nó sinoatrial. Então, eu estou percebendo que o estímulo está partindo dali, beleza? Além disso, é interessante a gente perceber que a onda P, ela deve ser uma onda P normal, né? Uma onda P bonita, aquela que a gente consegue enxergar e perceber muito bem, olha só. Uma onda P monofásica, arredondada, beleza? Porque ainda hoje nós veremos que há alterações que repercutem aqui nessa morfologia de onda P. E outra coisa interessante é essa onda P que deve preceder o QRS. Tá? Há situações, por exemplo, nos bloqueios atrioventriculares, em que a gente, por vezes, vai perceber ali que a onda P não vai preceder o QRS. Por quê? Porque essa onda P foi bloqueada, por exemplo. Tá? Nós veremos isso mais à frente. Tranquilo. Então, olha só, dando seguimento, o que é ritmo sinusal no eletro? Olha lá, positivo em D1, positivo em D2, positivo em AVF e negativa em AVR, beleza? Por fim, aqui, em relação ao eixo elétrico do coração, soma do ângulo vetor resultante do QRS, olha só, aquilo que a gente falava, vai de menos 30 até mais 120. Então, olha só, vou dar uma explicação breve aqui sobre como calcular eixo, porque por diversas vezes eu recebo mensagens, às vezes com dúvida de como calcular eixo e tal. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou explicar de forma bastante breve aqui, tá? Vou explicar uma vez e vou treinar com vocês 3 vezes. Então, assim, a gente explica uma vez e treina 3, porque se você não pegar na explicação, aí fica mais tranquilo de pegar nas outras 3 vezes, beleza? Então, assim, se persistir a dúvida, aquele mesmo esquema, pode mandar mensagem, estou à disposição. Então, olha só, o eixo normal do QRS, toda vez que a gente fala só eixo, pessoal, o eixo principal, a gente faz menção a isso aqui, ó, ao eixo do QRS, beleza? Que é a soma do ângulo vetor resultante do QRS. A gente faz menção a isso, tá bom? Então, quando eu falar só eixo ou eixo principal, estou fazendo menção a isso aqui. Ou então, quando um professor te perguntar, por exemplo, né, o público-alvo nosso, que é todo constituído por acadêmicos, então, se um professor nos perguntar, por exemplo, qual que é o eixo desse eletro aqui, ele está se referindo, né, está fazendo menção a este eixo aqui do QRS, beleza? A gente tem eixo das diferentes ondas aí do eletro. Então, pois bem, olha só. Dependendo do livro que você pegar, você pode ter diferença aqui desse menos 30 mais 120, tá? Isso aqui, na verdade, a gente considera aí meio que um consenso, né, de menos 30 mais 120, as principais literaturas aí, a gente reúne, né, as principais literaturas, a gente considera menos 30 mais 120, tenta ser mais abrangente um pouco, tá? Então, olha só, para começar a calcular, e aí, lembro aqui, todas as vezes que vocês virem um professor explicando isso, ou pegarem algum material, vocês vão perceber que eles vão explicar da seguinte maneira. Olha primeiro D1 e AVF. Pessoal, é o seguinte, isso é uma questão tão somente didática, tá? Você pode olhar para qualquer um que você queira olhar, desde que seja paralelo, olha só. Ou melhor, desde que seja perpendicular, olha só. Eu vou olhar para D2 e AVL, vou olhar para D1 e AVF, vou olhar para D3 e AVR. Acaba que com a prática, né, existe um aconselhamento, né? Eu mesmo te aconselho aqui a pegar o D1 e AVF primeiro. Por quê? Porque se ambos, né, o QRS estiver predominantemente positivo, né, a gente falou que o QRS está positivo, a gente fala dessa forma, aí você já consegue presumir que o eixo vai estar normal, você já pode passar para frente ali, se for uma corrida de leite, uma coisa, uma situação mais rápida, né? Olha só, como essa situação, D1 positivo, não é isso? Olha só, e AVF também positivo, você pode olhar, tem uma ondinha aqui, mas ele é predominantemente positivo, então a gente fala que ele é positivo, beleza? Olha só, se o D1 é positivo, então a ponta da seta, lembra daquilo? Lembra dessa aulinha? Deve ter sido a primeira aula de vocês. A ponta da seta está apontando para D1. Então, se você não tiver pegado isso, dica aqui, ó, dica. Em cada derivação vai ter um olhinho ali, beleza? Vai ter um olhinho ali, ó. Olha só, isso aqui é para ser um olho, tá? Então, olha só, a gente vai ter um olhinho. D1 está olhando para quem? É o seguinte, sempre que for ponta de seta, D1 fica positivo. D1 positivo é ponta de seta.
A cauda da seta, olha só, quando a gente lembra aqui, ó, a cauda da seta, lembra o quê? Lembra um sinal negativo, beleza? Então, quando for cauda, é negativo. Quando for ponta de seta, positivo. Como que eu vejo isso aí? Como é que eu faço essa relação? Olha só, D1 está positivo aqui, não está? Se D1 está positivo, então o que está virado para o olhinho de D1? A ponta da seta, beleza? A VF também está positivo, então o que está virado aqui para o olhinho aqui de AVF, né? Imagina que tem um olhinho aqui do AVF, olhando para lá, para o centro, olha só. O que está apontando para a VF? Ponta ou cauda? Então, a ponta. Por quê? Porque a VF está positivo. Então, olha só, eu desenharia isso aqui para a VF, certo? Beleza. Então, eu achei uma e achei aquela que é perpendicular a ela. O que eu faço? Abraço, beleza? Então, olha só, achei uma e achei a sua perpendicular. O que eu faço? Abraço. Sempre assim. Aí eu vou fazendo isso com as outras e vou abraçando da mesma forma. É assim que eu calculo o eixo. E aí, o que é o eixo, de fato? É a interseção, é aquilo que for o mais comum entre todas essas derivações aí, tá? Pessoal, um segundo, vou só parar minha apresentação aqui. Um segundo, só um minuto. Estou tendo um probleminha aqui com o microfone aqui de outra janela. Só um minutinho. Só vou fechar a janela aqui e já abro de novo. Peraí. Pessoal, vou retornando aqui. Eu fechei a outra apresentação. No meu áudio estava dando alguma interferência aqui. Acredito que agora vai resolver. Se der para alguém também, só abrir o microfone e me avisar. Mais uma vez, agora também não consigo mais enxergar lá o chat. Então, estou só aqui na apresentação de slide. Então, dando seguimento. Olha só, a gente falou sobre como definir o quadrante, sobre o que eu faço na sequência, tá? Enfim, e olha só, uma outra dica, e aí só para a gente poder pegar a lógica e tentar decorar menos. Olha só, a gente olha D1 e AVF. Não olha, eu te dei esse conselho, olha primeiro D1 e AVF. Posso olhar qualquer um, mas vou olhar D1 e AVF, porque se estiver normal, estou na corrida ali direito, já sei que o eixo está normal. Agora, olha só, aquela outra regra falava o seguinte, agora pegue uma derivação que não passa no quadrante, não é isso? Vou te falar, pode pegar qualquer um, porque olha só, se eu pegar, por exemplo, a VL, qual que é perpendicular a VL? É D2. E D2 é do quadrante, vou precisar olhar D2. Então, assim, pode pegar logo as perpendiculares, D2 e VL, beleza? Então, olha só, vamos treinar um pouquinho, então. E para treinar, eu vou desenhar aqui junto com vocês, aconselho que todos peguem uma folha, um papel, uma folha, um lápis e uma caneta, enfim, a gente poder fazer junto. Olha só, vou colocar aqui uma rosa dos ventos, ou sistema axial de Bailey, como queira, eu vou desenhar aqui só para quem quiser desenhar aí, tenta fazer um pouquinho melhor do que eu aí, olha só. E vou colocar aqui só o esboço mesmo e vou fazer de cabeça com vocês. Olha só, aqui seria o AVR, não é isso? Olha só, vou marcar para a gente aqui, ó. Aqui seria meu AVR, aqui seria meu AVL, aqui seria meu D1, aqui seria, olha só, o D2, aqui o AVF e aqui o D3, beleza? Então, só para a gente poder pegar essa parte daqui, olha só, aqui o D1, a gente lembra, é sempre o 0. Aí o AVL vai ser menos 30. Depois do D1, olha só, mais 30 para cá. Depois mais 60, bem no D2. Depois mais 90, bem no AVF. Depois mais 120 aqui no D3, tá? E nesse outro aqui é o mais 150. Coloca aí, por favor. Beleza, fiz questão de fazer aqui com vocês, para quem não tem essa parte ainda sedimentada, para poder ter a oportunidade de sedimentar agora, tá? Tinha na imagem anterior, sei, mas fiz questão de fazer junto com vocês aqui. E olha só, vamos lá. D1 está positivo, não tá? Então, o que eu faço? Coloco a ponta da seta apontando aqui para D1, beleza? A VF também tá. Então, olha só,
a ponta da seta vai estar apontando aqui para a VF. A gente já falou sobre isso. Achei uma e achei a perpendicular a ela. O que eu faço? Abraço. Eu sei que está nesse quadrante, beleza? Agora, para a gente definir melhor esse eixo aqui, a gente pode pegar, por exemplo, a D2 e a VL. Olha só, eu sei que D2 está predominantemente positivo. Olha a VL. A VL está predominantemente o quê? Negativo. Então, olha só, se a VL está predominantemente negativo, ele vê cauda. Lembram disso? Lembra que o sinal de negativo é igual a cauda da seta. Então, ele está vendo a cauda. Se ele está vendo a cauda, a ponta está apontando para o outro lado. Olha lá, diametralmente oposto para cá. Olha só, está apontando para cá. E D2, a gente sabe, está positivo. Então, D2 vai estar aqui. O que eu faço? Achei uma e achei a perpendicular a ela. Olha só, abraço. Então, eu pegaria daqui ali, beleza? Já sei que D1 abraçou com a VF, e olha só que interessante, eu olhei apenas D1 a VF e D2 a VL e já consigo achar isso aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Olha só, uma diferença, aliás, uma área comum entre essas duas abordagens que eu fiz, que é de 30 graus. Essa abordagem comum de 30 graus aqui, ó, é aceitável para definir como meu eixo. Como assim? Olha só, o eixo aqui, ele está entre mais 60 e mais 90 graus. Essa diferença, que essa distância aqui de 30 graus, ela é aceitável para definir meu eixo. O que eu não posso fazer é dizer, por exemplo, colocar um laudo, que o eixo desse elétron está entre 0 e mais 90. Eu não posso fazer isso, né? Então, assim, o que é aceitável é uma diferença de 30 graus. E há situações, a gente vai ver mais adiante, a gente consegue definir com precisão ali onde vai estar este montando, né, o eixo desse elétron. Olha só, eu vou dizer a vocês que, não sei, para quem gosta do tema, para quem já se aprofundou aí um pouco, existem literaturas mais profundas, tá, que definem ali, que tendem a definir ali em torno de 15 graus de diferença, mas eu acho bobagem aqui para nossa conversa, tá? Então, assim, a definição de 30 graus, ela é satisfatória, beleza? Então, olha só, dando seguimento, ó, agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, a gente vai fazendo um pouco mais rápido aqui, e sem desenhar, agora, né, cada um de vocês aí já aprendeu como fazer, só desenhar aí do lado, e a gente percebe o seguinte, quando a gente olha de cara para esse elétron, eu vou até trazer o marca-texto novamente, de cara a gente percebe o quê? Que a gente tem, olha só, uma fase negativa quase que equidistante a uma fase positiva, olha só, uma fase negativa quase que equidistante, não é isso? Aí você fala, mas está um pouquinho diferente, está um pouquinho mais negativo. Beleza, eu vou te mostrar que isso não faz diferença. Olha só, quando estiver muito próximo a fase positiva da fase negativa aí, em relação à equidistância, quando estiver muito parecido, muito próximo, pode considerar como isodifásico, beleza? A fase positiva, ela é ali muito similar à fase negativa, ou talvez igual mesmo, beleza? A gente considera isso como isodifásico. Se isso está isodifásico, se D2 está isodifásico, significa que D2 não consegue apontar, né, a ponta da seta e a cauda da seta para nenhum lado. Então, como que a gente faz para definir? Sempre, e aí essa dica ela é ótima, assim, ela mata na hora. Sempre que você tiver uma derivação aqui entre que o QRS estiver isodifásico, quem manda no eixo é aquele que é perpendicular a ele. Nós acabamos de falar de quem é perpendicular a D2. É quem? É a VL. E a VL aqui no caso está negativo, beleza? E aí, olha só, aqui eu vou voltar para poder utilizar aquele recurso, olha só. O AVL negativo significa que ele vai estar apontando para o lado ali diametralmente oposto. Então, o meu eixo, ele vai estar em cima de mais 150, beleza? Então, olha só, retomando aquilo que a gente falava no elétron da frente, olha só, D2 estava isodifásico, então está no ponto zero, beleza? Quem manda, então, é quem é perpendicular a D2, que é a VL. A VL estava negativo, então a VL está direto aqui, ó, apontando em cima de mais 150. Eu posso dizer que o meu eixo é mais 150, beleza? Aí, há quem diga, por exemplo, mas aqui para mim não está isodifásico, está mais para negativo, por exemplo. Já ouvi isso algumas vezes. Não, você considera que está mais negativo? Não tem problema nenhum. Se você calcular isso, tô vendo aqui, este eixo pode calcular, vai dar entre mais 120 e mais 150, beleza? Ou seja, muito próximo. Por quê? Porque o eixo, na verdade, ele é uma estimativa, beleza? O que a gente tende a fazer com esses critérios aqui é estimar de forma mais precisa. Então, todas as vezes que você vir algo muito próximo aqui de ser isodifásico, pode considerar dessa forma que não vai ter problema, beleza? Olha lá, dando seguimento, então, mais um para a gente poder matar. E aí a gente seguir nisso aí. Olha só, bati o olho em D1, estou vendo o quê?
duas fases muito parecidas, olha só, a fase positiva e a fase negativa, beleza? Quem é que manda? Se D1 está dessa forma, quem manda é a perpendicular a D1. Quem é perpendicular a D1? Sempre que eu olhar perpendicular a D1, eu olho para AVF, beleza? Eu olho para AVF. Agora, pessoal, isso a gente já aprendeu. Eu tenho uma outra dica aqui. Olha só, vou dar uma outra dica para vocês. Vou tentar desenhar isso aqui. Quando você tem uma fase, já não ficou tão bom, uma fase positiva, uma fase negativa, que é ali isodifásico, só para a gente poder dar seguimento a isso aqui, a aula no objetivo não é ser tão teórica assim, é mais treinar junto. Olha só, estou desenhando algo aqui que eu tentei fazer mais isodifásico, certo? Beleza. E aí, olha só, perceba que a fase positiva, ela está com uma área mais aumentada. Quando eu tiver uma área mais aumentada em alguma dessas fases aqui, isso vai ser mandatório, beleza? Então, olha só, retomando. Eu tenho ali eu tenho ali distâncias ali do pico, né, máximo ali positivo e negativo, que são muito próximos, né, equidistantes, e aí, o que eu consigo definir se eu tiver uma diferença em relação à área? Eu consigo definir que aquela que tem maior área, por exemplo, essa aqui, ó, não sei se está ficando claro para todos, mas olha, vou tentar sublinhar aqui, essa aqui tem maior área em relação à negativa, então ela manda, tá positivo, beleza? Isso não tem todas as referências, tá? Mas tem várias referências aí. Então, aí quem manda é o que tem maior área, beleza? Dando seguimento. Então, olha só, ali foi uma breve abordagem mesmo, só para a gente retomar ali mais brevemente ali, alguns conceitos essenciais ali do início da parte elétrica. E em seguida, a gente tem que estudar e compreender tudo isso aqui. Olha só, essa escadinha aqui, né? Se vocês observarem na aula anterior de ECG no Hospital Geral, eu tentei citar e abordar uma outra coisa aqui dentro desse tantão de onda, complexo, intervalo, segmento, enfim, como, por exemplo, a onda U, a gente falou lá de distúrbios hidroelíticos, né, foi uma abordagem, enfim, da onda T, né, a relação lá, a onda T, na hipocalemia, a diferença em relação ao segmento ST em outros íons, por exemplo, enfim. Então, aqui, olha só, a gente vai dar seguimento no nosso estudo, numa partezinha do que está aqui, tá? E começando justamente pelas sobrecargas atriais, quer dizer, vamos começar do início, beleza? Da onda P. Olha só, sempre que nós pensarmos na onda P, e aqui vou até trazer para a gente uma imagem que eu gosto muito, que é uma imagem mais grosseira, a gente consegue desenhar essa imagem no caderno. Então, assim, eu gosto muito dessas imagens porque a gente não vai, muitas vezes, conseguir lembrar daquela imagem tão complexa. A gente lembra mesmo da imagem mais simplória, beleza? Então, olha só, o que a gente precisa ter em mente? Que o impulso despolarizante, nós já falamos sobre isso, ele vai partir ali, né, numa situação normal, do nó sinoatrial ou nó sinusal, beleza? Ele vai partir dali e ele vai chegar ali, olha só, no átrio direito e no átrio esquerdo, beleza? Quase que simultaneamente. E eu falei quase, beleza? Ele vai chegar quase que simultaneamente. Por quê? Ele vai chegar primeiro no átrio direito, beleza? Depois no átrio esquerdo. Existem diferentes explicações, talvez a mais sensata aí seja que, de fato, existe uma proximidade física, tá? Existem outras aí também que falam sobre as vias, né, de segmento aí, que se daria pelo feixe de Beckmann, né, para o átrio esquerdo, mas não vou entrar tanto nessa complexidade da discussão, é mais para a gente poder entender. Olha só, vamos gravar aqui como uma proximidade física mesmo, que fica até mais tranquilo, olha só. Ele vai primeiro para o átrio direito, depois para o átrio esquerdo, e vai primeiro para o átrio direito, que está mais perto. Lembra assim, fica bem mais fácil, beleza? E olha só, a gente tem então isso aqui representado no elétron. Olha só, uma onda P, beleza? Que representa o quê? Átrio direito e átrio esquerdo. Só que a gente falou que primeiro vai para o átrio direito. Então, olha só, a gente tem primeiro, mostrando aqui para a gente a despolarização de átrio direito. E depois, ali, uma parte em simultâneo, beleza? Do átrio esquerdo, tranquilo? Então, isso aqui, olha só, duas ondas menores, beleza? De átrio direito e átrio esquerdo, compõem aí para a gente a onda P, beleza? Isso é importantíssimo, e aí já vou aproveitar isso aqui para poder explicar logo, o seguinte, porque quando eu tenho uma sobrecarga atrial direita, beleza? Que pode ser, né, por diferentes causas, a gente pode ter valvopatias, por exemplo, desencadeando aí sobrecargas atriais direitas ou esquerdas, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma condição pulmonar que desencadeia uma sobrecarga ventricular e, por consequência, desencadeia uma sobrecarga atrial, tá? Então, olha só, o que a gente vai se ater aqui hoje? Olha só, isso aqui. Quando eu tiver uma sobrecarga atrial direita, beleza? Foca aqui comigo. De maneira bastante simplória, eu diria,
o ato, a onda que representa aqui o ato direito, a parte que representa o ato direito, ela está encostando na onda P nessa parte aqui. Então, olha só, eu vou aumentar meu ato direito. Estou gerando uma sobrecarga de ato direito aqui. Estou gerando sobrecarga de ato direito. Quando eu estou gerando sobrecarga atrial direita, acompanhe comigo. Vocês estão vendo que o que ele está fazendo com a onda P? Ele está elevando a onda P nessa primeira porção. Ele está fazendo isso aqui com a minha onda P, beleza? Olha só, ele está arrastando minha onda P para cima. Não é isso? A lógica de sobrecarga atrial direita é exatamente essa. Puxar minha onda P, arrastar minha onda P aqui para cima. Porque é a parte que ela encosta aqui na minha onda P, beleza? Pensando de maneira bastante didática aqui. Olha só, o ato esquerdo, diferente. O ato esquerdo, ele encosta aqui, ó. Vou até limpar aqui pra gente, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui pra gente poder começar do zero. Olha só, pensando no ato esquerdo. Que a lógica é a mesma. Quem não pegou o ato direito, pode pegar agora no ato esquerdo. Olha só. E isso, pessoal, lembrando, isso aqui para D2, tá? Isso aqui a gente vai observar em D2. Sempre focar essa análise em D2, tá? É a derivação aí que a onda P se apresentaria com maior amplitude. Então, por isso, talvez a melhor derivação para se visualizar a onda P. Eu diria, né, depende da referência, tem referência que diz, que recomenda olhar por V1, então eu recomendo que você olhe pelas duas, D2 e V1, preferencialmente D2, tá? Então, olha só, pela razão que eu explicava há pouco, né? Então, olha só, ato esquerdo, a gente tem ali, então, uma onda que pega, então, essa porção final. Então, olha só, vou gerar sobrecarga atrial esquerda aqui, ó. Estou gerando sobrecarga atrial esquerda. Estou gerando uma sobrecarga atrial esquerda. O que a gente está vendo aqui acontecer? Eu estou vendo que essa parte, ela não está nem encostando, mas ela está encostando nessa parte da minha onda P. Então, olha só, ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está arrastando minha onda P no sentido horizontal, beleza? Então, ela está alargando minha onda P, beleza? Então, olha só, vamos retomar aqui, ó. A lógica é, sobrecarga atrial direita faz isso com minha onda P. Sobrecarga atrial esquerda faz isso aqui, beleza? Tranquilo. Olha só, dando seguimento, então, agora que a gente já entendeu a lógica, a gente consegue, eu vou tirar isso aqui, a gente já consegue, então, acompanhar. Olha só, vou apagar isso aqui para a gente poder dar seguimento, então. Apagando aqui, taranã, e voltando aqui, olha só. Agora, observando aquilo que eu falava de forma um pouco mais precisa. Olha só, em D2, a gente tem aquela onda com aquela morfologia, né? Onda monofásica, arredondada, enfim, tá? Com essa morfologia aí, beleza? Que a gente comentou, que vai ser composta por uma parte que é ato direito, uma segunda porção que é ato esquerdo, e aqui na imagem a gente consegue ver talvez com mais clareza, olha só, ato direito e ato esquerdo, beleza. E aqui abaixo, olha só, a gente teria a ideia de uma sobrecarga atrial esquerda, que é exatamente aquilo que nós falávamos. O ato esquerdo puxando aqui mais horizontalmente, e uma sobrecarga atrial direita puxando aqui verticalmente, aumentando voltagem, ou amplitude na minha onda P, melhor dizendo, beleza? Tranquilo. Isso para D2. E para V1? V1, olha só, imaginem comigo. Vou fazer um desenho aqui, olha só. A gente tem aqui aquele sistema extracial de Bailey, não vou desenhar um restante aqui, porque eu estou com o mouse, então nunca fica bom, né? Mas a gente tem aqui, na verdade, uma ideia comparativa de que no centro desse esquema estaria o coração, né? No centro, levemente inclinado para a esquerda, não é isso? E a gente tem, na verdade, quando a gente faz esse desenho, e a gente acopla ali aquele outro desenho das precordiais, que é de V1 até V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, não é isso? De V1 a V6, e a gente tem ali V7, V8, né, quando tem infarto agudo do miocárdio, a gente pode pedir parede posterior, tem o V3R, V4R, enfim, mas até me esqueci, vocês não tiveram aula disso, né, no final vou recomendar para vocês aqui uma aula minha disso aí, para vocês acompanharem. Enfim, mas aí então, essa parte talvez fique mais compreensível quando vocês assistirem a essa aula. Por agora, olha só, lembre de V1 a V6, que vocês devem ter tido aula disso no primeiro encontro. E V1, quando a gente lembra, V1, vou até fazer de forma mais grosseira aqui, ele vai estar, olha só, esse aqui é o olhinho de V1, ele vai estar olhando o coração à direita. Lembram disso? V1 é a derivação precordial de V1 a V6, lembram? V1 é a única que está mais à direita do coração. Ela enxerga o coração mais à direita. Então, pensem comigo. Olha só, se eu tenho aqui coração, né, dividindo aqui entre ato direito e ato esquerdo, e sei que o estímulo parte do nosso sinusal e chega primeiro para o ato direito, depois para o ato esquerdo, pensem comigo. Se eu tiver V1 vendo aqui o coração mais à direita, o que eu vou observar? Eu vou observar primeiro uma onda, aqui, ó, um impulso despolarizante que chega primeiro vindo para cá, para o lado direito, ou seja, V1 inicialmente enxerga a ponta dessa seta, não é isso?
Depois o impulso vai lá para o átrio esquerdo, não é isso? Quase que simultaneamente, mas ele vai depois para o átrio esquerdo. E aí, V1 enxerga depois a cauda da seta. Então, o que V1 observa? V1 observa isso aqui, olha só, uma primeira porção positiva e uma segunda porção negativa, beleza? Meu desenho não está bom, né, o suficiente, mas aqui, em teoria, né, deveria ser igual aqui a parte de átrio, vou desenhar aqui a parte de átrio direito e a parte que é átrio esquerdo, beleza? Aí, agora que nós entendemos isso, vejam a lógica aqui ao lado, olha só. Se eu tiver uma sobrecarga atrial esquerda, né, a lógica é a mesma, olha só. A parte que representa átrio esquerdo vai estar mais aumentada. E veja, se eu tiver sobrecarga atrial direita, a mesma lógica, olha só. A parte que representa átrio direito vai estar aumentada, beleza? Tranquilo. Então, com isso, a gente adianta bastante os próximos slides aqui. Basicamente, a gente começa a treinar junto. Beleza. Dando seguimento, olha só. A mesma ideia aqui para nós praticarmos um pouco. Vejam, o normal, onda P ali monofásica, arredondada, enfim. V1, uma parte positiva, uma parte negativa, ainda que seja difícil observar aqui nesse eletro, beleza? Na sobrecarga atrial direita, olha abaixo aqui, olha só, uma onda P aumentada em relação à amplitude, não é isso? E na situação aqui de V1, vai estar a parte que é átrio direito, que é aquela porção inicial positiva, vai estar mais aumentada, beleza? O contrário é válido aqui para a sobrecarga atrial esquerda, uma onda P aumentada em relação à duração e uma parte negativa terminal de V1 aqui, que representa a átrio esquerdo, vai estar mais proeminente, mais aumentada. Aí, agora, você deve estar se perguntando, né? Já entendi essa lógica, beleza? Esse slide aqui é para quem quiser dar um print. Acho que aqui o tudo fica de forma mais clara e limpa aqui, né? Mostrando a visão de V1, beleza? E aqui mostrando a ideia de D2 que a gente comentou. Beleza. Agora que vocês já entendem essa lógica aqui, que eu já compreendo essa lógica, o que eu faço, então? Eu tenho que entender o que é normal, qual é a duração normal, para eu entender o que é patológico. Não sei se foi falado sobre valores aí no primeiro encontro, mas olha só, a gente vai retomar um pouquinho. Na sobrecarga atrial direita, a gente já comentou, o átrio direito vai aumentar a amplitude de onda P. Isso já entendo, beleza? Agora, o que eu preciso compreender, passei aqui sem querer, agora o que eu preciso compreender é qual que é a duração e a voltagem, a amplitude normal. Isso é o mais fácil, beleza? Por quê? Tem pequenas diferenças aí, né, diferenças sutis variando pela literatura, mas a gente tem uma tendência a considerar aí 2,5 cuidadinhos. Então, assim, deu 2,5 cuidadinhos para cima, né? Algumas referências até colocam com mais do que 2,5 cuidadinhos, beleza? Tá alterado, mas assim, deu 2,5 cuidadinhos para cima, já começa a pensar, né? Se você tiver a oportunidade de ver um eletro na prática, tem 2,5 cuidadinhos ali, tanto de amplitude, ó, o segredo da P, quanto de duração. Então, fica bem fácil, porque, ó, tanto para amplitude quanto para duração, a minha onda P tem que ter uma duração ali até 2,5 cuidadinhos, beleza? Tanto verticalmente quanto horizontalmente, beleza? Tranquilo. Então, assim, tá na corrida de leito, viu que tem 2,5 cuidadinhos, ele já começa a pensar, esse paciente provavelmente tem alguma outra condição, já foi pedido um eco, por exemplo, e no eco você consegue observar isso com mais precisão, enfim. Então, fica a dica aí, beleza? Então, 2,5 cuidadinhos é meu ponto de referência. Então, fica fácil para analisar a onda P, porque o valor aqui de sobrecarga atrial direita é o mesmo de sobrecarga atrial esquerda, que é o ponto de referência de 2,5 cuidadinhos. Olha lá, aqui, aquele plus da aula, né, talvez, os sinais indiretos sobre a carga atrial direita. Eu digo plus não porque isso talvez seja muito difícil, complexo, nada disso. Digo porque é uma aula, né, que a gente tenta condensar aqui, talvez aquilo que é mais básico mesmo. Mas olha só, aqui são dois sinais indiretos para sobrecarga de átrio direito, o de penalosa tranquese e o de sódio palhares. Olha só, o que é uma coisa, o que é outra? Penalosa tranquese, muito simples, é tão somente quando de V1 para V2 eu observei o QRS mudar demais, ficou muito maior em V2, vou mostrar isso daqui a pouco. E o sódio palhares é simplesmente um padrão de QR em V1, beleza? Mas o que é isso? E aí, se você quiser gravar vou te dar a dica, grave este aqui, ó, tentei grifar aqui de amarelo, mas olha só, grave este aqui, ó, se for para poder pegar que é justamente o penalosa tranquese. Esse sinal indireto de sobrecarga da direita é bom para quê? Seguinte, ele é útil porque você se pergunta, mas eu já aprendi a olhar se tem sobrecarga da direita ou esquerda, então não preciso do sinal indireto. Ok, isso é uma ótima argumentação. Agora, olha só, uma situação de fibrilação atrial, por exemplo, se tiveram aula de arritmias, né? Então, uma situação de fibrilação atrial, por exemplo, que a gente não tem onda P, não é isso? Fibrilação atrial fica como? Fica ali fibrilando, não é isso?
fica a linha de base trêmula, não é isso? Olha lá, e aí a gente tem alguns QRS, opa, entendam isso aqui como QRS, tá? QRS que vão estar irregulares, via de ré, opa, aí coloquei uma largada, né? Teria que ter um bloqueio de ramo. Enfim, aqui eu estou tentando simular um quadro, viu, gente, mas nem sempre sai. Não estou falando que no quadro também seria melhor que isso, mas a gente consegue, talvez, passar melhor a compreensão. Olha só, os RR irregulares, não é isso? E a onda P ali fibrilando, a linha de base ali fibrilando. Isso é fibrilação atrial, beleza? Dica, arritmias, eu gosto sempre de tentar colar algum estereótipo. Por quê? Porque eu gosto de bater o olho e identificar aquela arritmia, sem precisar pegar tanto por critério, beleza? Claro, né? Acaba que a gente tem em mente os critérios, de tanto que a gente observa aí e tudo, mas eu acho que é interessante ter ali um estereótipo. Olha só, dica para vocês. A fibrilação atrial é ruim, tá? Vou avisar de novo, é bem ruim, mas vou falar aqui porque vocês já tiveram essa aula, já conseguem ver. Quem não viu, só observar no YouTube lá, tá gravado, a aula com o Edu, né, o professor Eduardo Marçal. Seguinte, FA é como, não sei se todo mundo teve a oportunidade de pegar aquele celular tijolão, que tinha o joguinho da serpente, da cobrinha, acho que não, mas se você digitar no Google você vai ver isso aí. Olha só, é como uma cobrinha, uma serpente rastejando no parque por entre as árvores, beleza? Eu avisei que era bem ruim, mas é como uma cobrinha, como aquele joguinho da cobrinha lá, ó, no meio das árvores, beleza? E as árvores, obviamente, não são exatamente equidistantes, elas são irregulares, beleza? Então é como uma cobrinha, aquele joguinho da cobrinha lá, rastejando por entre as árvores, beleza? Cobrinha rastejando no parque por entre as árvores, tranquilo? Eu avisei que era bem ruim, né? Então, dando seguimento aqui, eu fico até com vergonha de falar isso, mas tentando ajudar de alguma forma aí. Olha só, o penhalose tranquese é aquilo que a gente falava, transição brusca de V1 para V2. Olha só, é como se eu olhasse aqui para V1 e veja, acredite se quiser, aqui, ó, pasmem, mas isso é o QRS. E veja, daqui para cá mudou muito, não mudou? Mudou bastante. Quando eu tenho uma transição brusca de V1 para V2, a gente tem aquilo que nós chamamos, olha só, de penhalosa tranquese, beleza? Penhalosa tranquese. Então, tenha em mente aí esse não indireto. Aí, bom, acabei de explicar FA. Você falou, mas eu já sabia ver sobrecarga atrial. É aquilo que eu falava há pouco. Numa situação de FA, por exemplo, eu até apaguei aqui, mas na situação de FA que a gente imagina, aquela linha de base ali, trêmula, e os QRS ali, não foi isso que a gente começou? Os QRS irregulares? Olha só, numa situação como essa, eu não consigo visualizar a onda P. Então, através de um sinal indireto, eu consigo presumir que tem sobrecarga atrial, beleza? Então, expliquei 2 vezes a questão da FA e a importância de sinal direto, beleza? Olha só, mais um exemplo que a gente observa de V1, onde a gente tem ali o QRS, olha só, bem menor do que em V2. Então, uma transição do QRS de V1 para V2. O que é isso? Penhalosa tranquese. Então, sobrecarga atrial direita, já era. Agora, sobrecarga atrial esquerda, olha só. Sobrecarga atrial esquerda é quando a gente tem um aumento em relação à duração, a gente está alargando essa onda P, beleza? Alargando essa onda P. E esse alargamento, esse aumento de duração em relação à onda P, beleza? Que me dita que é uma sobrecarga atrial esquerda, ela tem um ponto de referência que é o mesmo da sobrecarga atrial direita, já falamos, 2,5 quadradinhos, beleza? Olha lá, dando seguimento então, e aqui vou até apagar isso para a gente poder observar. Olha só, a gente tem essa onda P aumentada em relação à duração. E veja que interessante, essa onda P, ela aumentou a ponto de dar uma curvinha aqui, ó, fazer tipo uma montanhazinha, uma bundinha, né? Olha só, ela fica assim, olha só. Isso é o que a gente chama de onda P mitrale. E a gente consegue presumir a lógica, né, de por que mitrale. Olha só, válvula mitral, né? Então, onda P mitrale. A gente tem também, no caso, né, de sobrecarga atrial direita, a onda P pulmonale, né, de quando ela é muito maior em D3 do que D1. A gente fala que a onda P pulmonale, muito maior em relação à amplitude. Aqui a gente tem a onda P mitrale, quando ela tem essa morfologia aqui, beleza? E olha que interessante, essa onda P mitrale apareceu aqui não tão somente em D2, mas também em D1, olha só, e em V6. Por quê? Se vocês lembrarem aí, daquele sistema axial de Bailey, D1 está mais à esquerda, lembra? Olha só, vou desenhar só isso aqui, só o esboço. O coração está no centro, levemente inclinado para a esquerda, e aqui vai estar D1, ou seja, mais à esquerda, tranquilo? E V6, a gente faz o paralelo lá das derivações precordiais, a gente lembra que V6 está mais à esquerda,
beleza? Então, veja que aqui apareceu também D1 e V6. Mesmo exemplo, olha só. E V1 tem aquilo que nós comentávamos inicialmente. Olha só, V1 está mais à direita do ponto que seria o coração. E até por isso, a gente tem ali aquela primeira porção positiva, a segunda porção, né, a porção terminal negativa, nós já explicamos isso. Mas veja que interessante, quando essa segunda porção, que é a porção terminal aqui negativa, quando cabe um quadradinho dentro, olha só, veja que aqui é ruim pelo mouse, mas ó, se eu conseguisse aqui, perceber que tem um quadradinho aqui dentro. Quando cabe um quadradinho aqui dentro, eu chamo isso de índice de Morris, ou Morris, né, dependendo de onde a gente vê aí, diferentes regiões, já ouvi Morris, já ouvi Morris, enfim, a gente não vai se ater a essa pronúncia aqui. Uns falam que o mais correto é uma coisa, outros falam que é outra, enfim. Então, é esse índice aqui, tá? Esse índice. Olha só, as referências pouco mais profundas, elas falam que não precisa nem de um quadradinho. É como se fosse um terço de um quadradinho. Mas aí, para ficar mais didático mesmo, a gente considera um quadradinho, né? Porque às vezes um terço de um quadradinho fica mais difícil de visualizar. Então, a gente pega um quadradinho mesmo. E o interessante desse índice aqui de Morris, ou Morris, né, como queiram, é interessante que ele entra como critério lá nas sobrecargas ventriculares esquerdas. Lembram disso? Ele entra como critério num determinado score lá, que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Tranquilo. Então, esse é um índice que dita pra gente aqui sobrecarga atrial esquerda. Tipo assim, olhei para V1 e achei que tem esse índice, já sei que tem sobrecarga atrial esquerda pelo eletro. Beleza? Olha lá. Então, para treinar, a gente observa aqui. Essa onda P já bem aumentada em relação à amplitude, não tem dúvida nenhuma. Isso é sobrecarga atrial direita. Olha lá, de novo, o exemplo aqui aumentando para a gente. Uma onda P bastante aumentada em relação à amplitude. Que é isso? Sobrecarga atrial direita, beleza? E aqui mostrando para a gente V1, olha só, em ampliado, mais ampliado aqui, D2, mostrando também que está aumentado em relação à amplitude, né? Se a gente comparar com o QRS, que está bem distante, mas ampliando aqui V1, a gente observa que a fase, deveria ser aquela fase inicial positiva, ela está toda positiva e muito aumentada, tranquilo? Olha lá, em D2 já observa uma fase, uma porção, aumento, na verdade, em relação à amplitude, não é isso? Olha só, tem sobrecarga atrial direita. Outro exemplo, sobrecarga atrial direita, né? Só sobrecarga atrial direita, para a gente poder fixar e fixar muito bem. Olha lá, agora, para contrastar, um exemplo de sobrecarga atrial esquerda, e também com aquela onda P mitrale. Olha só, onda P mitrale fazendo essa voltinha aqui. E quando a gente olha para V1, a gente observa uma fase terminal negativa mais aumentada. Outro exemplo, e um exemplo interessante, que a gente consegue observar, veja, que a onda P em D2, ela está aumentada sim, em relação à amplitude. E talvez eu fique com a dúvida, olha só, se está aumentada em relação à duração também. Porque se estiver aumentada em relação à amplitude e em relação à duração, eu vou dizer que isso é uma sobrecarga biatrial, ou seja, de átrio direito e átrio esquerdo. E aqui, se eu ainda tiver dúvida, lembra que com o parâmetro a gente pode usar aqui um quadradão maior, um quadradão grande, não um quadrado maior. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, só um minutinho. A gente pode tomar como parâmetro que um quadrado maior tem 5 quadradinhos pequenos, tanto horizontalmente quanto verticalmente, lembra? Então, a gente pode utilizar isso como parâmetro e já presumir que tem uma sobrecarga atrial esquerda. Agora, a gente pode utilizar aquilo que eu falei anteriormente. Eu utilizo D2 preferencialmente, mas utilizo V1 como apoio também, lembram? Então, veja, a fase terminal negativa não me resta dúvidas. Então, tem sobrecarga atrial esquerda também, tem sobrecarga biatrial, portanto. Tranquilo. Então, olha só, a gente esgotou... Parece que fica com medo de tentar dominar a bola ali, né, nas costas do volante. Ali é mais difícil dominar. Oi? Alguém abriu o áudio aí? Vai ser muito rápido, os caras mordem mais ali naquele setor. Aí... Oi, boa noite. Alguém tem alguma dúvida? Abriram o microfone aí. Acho que vai dar alguma interferência. Bom, dando seguimento, se tiver alguma dúvida, podem abrir o áudio aí, tranquilamente. Pessoal, então, dando feedback, olha só, a gente viu, então, inicialmente o eletro normal, resumir o básico ali, em breve abordagem mesmo, né, dos conceitos básicos. Depois comentamos sobre as sobrecargas atriais, né, tanto direita quanto esquerda, e tanto também a biatrial, que envolve o lado direito e envolve o lado esquerdo, né. Treinamos depois com alguns eletros, enfim, e agora a gente vai para os bloqueios atrioventriculares, na sequência. Se a gente observar, nós falamos sobre o que é normal, depois a onda P, e agora sobre o intervalo PR, beleza? Sobre o intervalo PR. Olha lá. A gente tem aqui,
como nós dissemos, olha só, falamos sobre P, e agora vamos falar aqui sobre o PR, o intervalo PR. Esse intervalo PR que dita para mim uma conexão elétrica, igual está posto aqui, olha só, entre átrio e ventrículo. Olha só, aqui tem uma duração normal de 0,12 a 0,20, mas a gente combinou. Isso talvez seja menos didático, né, falar em segundo ou em milissegundo. O que a gente vai fazer então? A gente vai usar sempre quadradinho. Olha lá, esse intervalo PR vai ter uma duração normal de 3 a 5 quadradinhos. Pessoal, se tiver menos do que 3, vai estar alterado. Se tiver mais do que 5, também vai estar, viu? E nosso foco aqui hoje é para falar do mais que 5 quadradinhos, ou seja, do intervalo PR aumentado, que remete para mim à percepção de bloqueio atrioventricular, beleza? Os BAVs, a gente assim abrevia. Olha só, a gente tem 3 tipos de BAVs, de bloqueios atrioventriculares. Pessoal, e aí já adianto, né? Quem gosta do tema, como eu disse, quem já pegou outra referência, enfim, a depender da referência, e essa classificação aqui vai estar posta de forma diferente, tá? E até quem pega livros de emergência, por exemplo, medicina de emergência, vai estar posta de forma diferente ali, tá? Então, assim, eu vou abordar aqui de uma forma que eu acho mais didática e talvez um pouco mais completa, a gente consegue entender melhor as diferentes alterações, beleza? Olha lá, o que a gente tem que entender? Que o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, nenhum impulso é bloqueado, beleza? Porque a gente está falando disso aqui, pessoal, a gente está falando do coração aqui, ó, ato direito, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, a gente está falando de um impulso que nasce ali no nosso nasal, nosso atrial, chega primeiro no ato direito, depois no ato esquerdo, nós falamos sobre isso, depois ele desce aqui, ó, para o nó atrioventricular, beleza? E depois ele pega o ramo direito e o ramo esquerdo feixe não é isso? Primeira aula lá. Então, olha só, a gente está falando dessa região aqui, do nó ventricular, e um pouquinho acima e um pouquinho abaixo dele também, beleza? Essa região aqui como um todo. Veja, quando eu estou falando do bloqueio ventricular de primeiro grau, eu estou falando de um bloqueio que alguns autores dizem nem ser um bloqueio, por exemplo. Por que nem ser um bloqueio? Porque todo o impulso que passa, ele chega lá embaixo, beleza? Todo o impulso que passa pelo nó ventricular, ele vai chegar lá embaixo dos ventrículos, beleza? Mas então por que é um bloqueio, né? Então, assim, isso é uma diferença aí de classificação, tá? Como eu disse, tem autor que questiona, tem autor que coloca ali. Então, como a maioria dos autores, das principais literaturas ali, descrevem esse bloqueio e explicam dessa forma, e a gente está trazendo. A gente lembra que todos os impulsos passam, agora, ela está posta aqui na tua, né? Todos os impulsos passam, mas o que tem alterado, então? O intervalo PR vai estar aumentado, beleza? Então, o intervalo PR vai estar aumentado, vai estar acima de 5 quadradinhos, mas toda onda P, que remete aqui aos átrios, vai preceder um QRS, que remete aqui para a gente aos ventrículos, tranquilo? O de segundo grau, nem todos os impulsos passam. Então, assim, existe um bloqueio ali acontecendo, beleza? Algumas ondas P não vão estar precedendo QRS, não vão gerar QRS, porque existe um bloqueio, beleza? Não é um bloqueio total, como de terceiro grau, onde nenhum impulso passa, beleza? Todo impulso que sai do nosso atrial, nosso nasal, ele para e fica aqui nos átrios, ele não chega nos ventrículos, quando a gente está falando do bloqueio ventricular de terceiro grau, que também é chamado de BAVT, tranquilo? BAVT. Então, a lógica inicial é essa. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho. Olha só, do BAV de primeiro grau, eu sei que todos os impulsos despolarizantes passam, beleza? Então, a única coisa que acontece é que aumenta o intervalo PR, alarga um pouquinho, mas o PR, ele se mantém sempre constante, porque todo impulso passa. Então, o que está acontecendo aqui? O intervalo PR está aumentado, olha lá, o intervalo PR está aumentado, mas toda onda P gera um QRS. Olha lá, se eu trouxesse mais um exemplo, a gente observa aqui com mais clareza, talvez, olha só, o intervalo PR maior do que 5 quadradinhos, sem sombra de dúvidas, mas toda onda P gera um QRS. Toda onda P gera um QRS, beleza? Olha lá, outro exemplo. Toda onda P gera um QRS, toda onda P gera um QRS, a única coisa que acontece é que o intervalo PR vai estar aumentado, e isso não tenho dúvida. Olha lá, toda onda P gera um QRS, mas o intervalo PR aumentado, beleza? Tranquilo. Outro exemplo para a gente, aqui só para a gente poder fixar, e fixar de uma forma bastante satisfatória. Ó, vou apagar aqui para não restar nenhuma dúvida, olha só. Intervalo PR aumentado, mas toda onda P gerando QRS. Intervalo PR bastante aumentado, mas toda onda P gerando QRS. Tranquilo. Então, primeiro grau,
entendo tranquilo, né? Toda onda P gera QRS, todo impulso passa, o que acontece, na verdade, é um retardo ali, um retardo além do retardo fisiológico, né? O retardo fisiológico a gente chama de propriedade decremental, lembram? Primeira aula lá, que é de 1/10 de segundo. Quando passa disso ali, já começa a ficar patológico, tá aumentando o tempo, tá retardando o tempo. Perfeito. No segundo grau, nós falamos que nem todo impulso passa. Olha só. Então, a gente tem uma condução que ela é intermitente. E aí, a gente divide esse segundo grau em 4 tipos. Aqui que entra aquela questão. Eu aprendi inicialmente dessa forma, tá? Depois, quando comecei a me aprofundar nos estudos, eu vi que existem diferentes classificações, nas diferentes literaturas e tal. Mas eu gosto mais dessa aqui. Acho mais didático e acho mais completo também do ponto de vista de compreensão, como disse. Olha só. Existem 4 tipos de segundo grau. Nós vamos ver agorinha. Já vou resumindo. Sempre eu vou comentando antes para facilitar o entendimento depois. O primeiro tipo aqui, que é o tipo 1, a gente fala que esse tipo 1 é o Mobitz tipo 1, beleza? O BAV de segundo grau, Mobitz tipo 2. O BAV de segundo grau, 2/1. E o BAV de segundo grau, avançado. Então vamos entender o que é isso aqui. Esse Mobitz tipo 1, acontece, isso aqui é o fenômeno de Weckenbach, ou Beckenbach, sei lá como é que pronuncia isso aí, não é importante para a gente, né? Já ouvi de várias formas. Então, olha só, esse Mobitz tipo 1, sabe o que acontece? Ele vai fazendo isso aqui, a gente está falando de intervalo PR aumentado, não tá? Então, o intervalo PR, ele tem um tamanho, aí ele aumenta mais ainda, aí ele bloqueia. Aí ele começa menor de novo, ele aumenta mais um pouco, aí ele bloqueia. Ou seja, ele aumenta progressivamente até bloquear. Isso é o que eu falo isso é o que eu chamo de BAV de segundo grau, Mobitz tipo 1. E interessante é que existe uma máxima, é claro que cada caso tem que ser individualizado, mas existe uma máxima que fala o seguinte, esse BAV de segundo grau, Mobitz tipo 1, ele meio que te avisa, né? Ele vai aumentando, depois bloqueia. Ele aumenta, depois bloqueia. Sempre nesse padrão. Então, ele meio que te avisa que ele vai bloquear. E quem avisa, amigo é. Então, assim, é meio uma máxima para a gente poder lembrar de que ele é benigno, né? Mas cada caso tem que ser individualizado, tá bom? Cada caso deve ser individualizado, repetindo. Não tem essa de que tudo aqui é marca-passo, tudo ali não é. Existem as indicações restritas, é fato, né? Quando a gente fala aqui de Mobitz tipo 2, ali o avançado, o BAVT, eles têm indicações restritas a gente se colocar o marca-passo definitivo, né? Mas cada caso é um caso, deve ser individualizado. Pois bem, vamos seguir aqui o Mobitz tipo 2. O que é Mobitz tipo 2? Mobitz tipo 2 é aquele que tem, olha só, um intervalo PR que é constante. Aí, de novo, o intervalo PR é constante, ele não está aumentando, tá vendo? E veja, ele conduz, bloqueia. Aí bloqueia. Aí conduz, bloqueia. Aí conduz de novo, conduz, enfim. O que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que não existe um padrão. O intervalo PR é sempre constante, mas ele bloqueia quando ele quer. Ele não avisa, beleza? Ele conduziu, bloqueou. Conduziu, bloqueou. Quer dizer, qual que é a justificativa para isso? Existem algumas explicações, acho que a melhor delas talvez seja pensar que isso varia conforme a demanda metabólica, tá? Então, assim, quanto maior a demanda, mais ele vai bloqueando, beleza? Então, ele não avisa que ele vai bloquear, ele simplesmente bloqueia. Ele bloqueia subitamente. Então, ele não é amigo porque ele não avisa. A lógica é essa, tá? Então, em teoria, isso aqui, isso aqui seria maligno, né? Comparado ao Mobitz tipo 1, como a gente comentou. Mas aqui o foco nosso é no eletro, tá? E menos aí na clínica e conduta, vez ou outra a gente vai comentar, mas o foco maior no eletro mesmo. Olha só, o 2/1, olha que interessante, o 2/1, tem gente que acha super fácil, porque é o seguinte, olha só, ele é sempre 2/1. Como assim? 2/1. Então, olha só, eu tenho 2 ondas P para 1 QRS. Eu tenho 2 ondas P e 1 QRS. É sempre assim. É claro que esse elétron aqui pode transitar. Por vezes, a gente percebe aí no elétron, né, às vezes ele começa a fazer um 2/1 e ele intercala com outro tipo, enfim. Pessoal, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, inclusive, vou dizer mais aqui, tá? Fisiologicamente, a gente faz muito o BAV 2/1, por exemplo, quando está dormindo, tá? Isso acontece, em livros de arritmologia, você percebe isso, né? Livros não de elétron só, mas livros de arritmologia, tá? Livros mais profundos de eletrofisiologia, arritmologia, tem imposto isso lá. Então, assim, isso é uma questão aqui a se considerar. Agora,
para a gente estar evoluindo aqui no passo a passo, a gente tem que ter em mente que esse é o padrão, 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1, tá? E o avançado? O avançado é mais que 2 para 1. Como assim? Ele é 3 para 1, ou ele pode ser 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, 7 para 1, acredite se quiser, existe isso aí, tá? A gente vai ver mais adiante aí. Então, começando pelo MOBS tipo 1, olha só, vou mudar aqui, começando pelo MOBS tipo 1, que a gente falou. Vai aumentando, 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 bloqueia. Quem avisa amigo teoricamente, seria mais benigno. Olha só, aumento progressivo da duração do intervalo PR, e aí segue depois com bloqueio. A gente comentou isso aí, né? Vou subir isso aqui e trazer agora um exemplo. Olha só, o intervalo PR, ele está no tamanho, ele vai aumentando, aumenta, aumenta, bloqueia, beleza? Então veja o padrão, ele aumenta progressivamente até bloquear. Veja que esse aqui aumentou bastante ainda antes de bloquear. Quer dizer, tem alguns que vocês vão observar que aumenta, tá do tamanho, aumentou, já bloqueia, beleza? Então, aí existe uma tendência de progressão em relação a isso, o nível de bloqueio. Então, ó, aumenta, 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 bloqueio. Aí ele começa baixinho de novo, aí ele vai aumentando, 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 bloqueou. Ele está aumentando progressivamente até bloquear. Olha outro exemplo aqui, olha só. Então, ele começa menor, vai aumentando, aumentando, bloqueou. Então, aqui, opa, passei aqui sem querer. Então, aqui, ó, aumenta, 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 bloqueou. Então, quando bloqueou, aumentou, aumentou progressivamente, bloqueou, a gente sabe que é o BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, beleza? Pessoal, a gente tem aqui, então, o de segundo grau, MOBS tipo 1, mais um exemplo, né? Agora eu me embolei aqui, porque eu tinha passado sem querer antes, agora retornando, então, ao raciocínio. Olha só, a gente tem aqui, então, um intervalo PR que é menor, aí ele aumentou um pouco mais, aí ele bloqueou. Se ele aumentou progressivamente e bloqueou, significa que ele é um MOBS tipo 1. Ele aumenta progressivamente e bloqueia. Olha só, tá menor, aumentou um pouco mais, bloqueou. Então, isso aí, não tem dúvida, é MOBS tipo 1, beleza? Olha lá, mostrando pra gente na ponta da seta, olha lá, aumentou, aumentou. Opa, essa seta aí tá completamente desorganizada, né? A gente consegue perceber. Então, aumentou, aumentou, bloqueou. Aliás, a seta está fazendo menção aqui, olha só, aonde bloqueou. Olha lá, onde bloqueou. Pensei que estava mostrando um aumento progressivo. Está fazendo menção justamente aonde bloqueou, beleza? Se a gente fizer menção, até porque tem sempre um padrão, veja só, ele está menor, ele aumentou mais e ele bloqueou, beleza? Então, ele estava menor, aumentou um pouquinho, aí bloqueou. Aí ele estava menor, aumentou, aumentou, aí bloqueou, beleza? Então, a seta aí mostrando para a gente, olha lá. Pessoal, mesma lógica. Estava ali, aumentou um pouquinho mais e bloqueou. Veja que são vários exemplos, tá? E é isso para poder ficar cansativo mesmo, para a gente poder sair daqui aprendendo mesmo, ou aprendendo os conceitos aí eletrocardiográficos. Olha lá. Então, o BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, já foi. Treinamos bastante, agora vamos para o MOBS tipo 2. O que é isso? Bloqueio subitamente, não me avisa. Olha lá. Então, bloqueio súbito, beleza? O que é isso no eletro? Vamos observar. Olha lá. A gente tem ali um intervalo PR que é constante, beleza? Do nada bloqueou. Aí, conduziu, conduziu, bloqueou, mas ele não está aumentando o intervalo PR, beleza? Olha só, conduziu, conduziu, bloqueou. Aí está conduzindo, conduziu, aí aqui bloqueou. Por quê? Porque ele não está... Como é que eu sei que é um BAV de segundo grau, MOBS tipo 2? Porque ele bloqueou, na verdade, subitamente, não foi aumentando progressivamente. Olha outros exemplos aqui que a gente poder treinar de forma mais intensa. Olha lá. Aqui, intervalo PR constante. Aí ele conduziu, conduziu, aí bloqueou. Bloqueou. Aí conduziu, quer dizer, bloqueia sem avisar nada, não é isso? Bloqueio súbito da condução atrioventricular. Beleza? Outro exemplo, olha lá. 0,16, 0,16, 0,16, aí bloqueou. Interessante que se você está atento, você observou que aqui está 0,16. E eu te falei que ele vai variar de 3 a 5 quadradinhos, não foi isso que a gente falou? 3 a 5 quadradinhos. Você falou, mas em teoria, isso aqui deveria estar normal. Beleza, pessoal, isso aqui está dentro da faixa normal, de 3 a 5 quadradinhos, né? Deveria estar acima de 5 quadradinhos, melhor dizendo. Se isso aqui está normal, 0,16 quadradinhos, está dentro da faixa de 3 a 5 quadradinhos que nós comentamos, eu vou te dar uma dica, talvez muito preciosa aí. Esse BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, ele é um tipo de BAV que ele nem precisa ter intervalo PR alargado, tá? O intervalo PR nem precisa estar alargado. Basta que tenha esse padrão aí que a gente comentou, ou melhor, ausência de padrão, bloqueia subitamente conforme demanda metabólica, beleza? O 2 para 1, tranquilo? É quando a gente tem duas ondas P para cada QRS.
uma onda P conduz, a outra não vai conduzir. Olha lá, vou subir isso aqui e trazer mais exemplos para a gente poder ficar craque aqui. Olha só. Eu tenho uma P, outra P, QRS. Uma P, outra P, QRS. Sempre assim, duas P para um QRS. Bloqueio, segundo grau, 2 para 1. Olha lá, outro exemplo. Vou apagar aqui para a gente. Olha lá, tem a seta mostrando 2P para 1 QRS. 2P para 1 QRS. Beleza. Então, agora a gente vai para o segundo grau avançado, que é mais do que 2 para 1. É 3 para 1, é 4 para 1, é 5 para 1, 6 para 1. A gente comentou 7 para 1 às vezes. Olha só, a gente tem aqui 3 para 1. A gente tem aqui 3 para 1. Esse bloqueio, segundo grau. Bloqueio ventricular, segundo grau, tipo avançado. Beleza? Olha lá, 3 para 1. Aí a gente observa 3, aqui a gente observa 4 para 1. A gente considera aquilo que é maior. Então, aqui seria um 4 para 1, que é avançado. Beleza? Olha só o que a gente observa aqui. Se a gente contar, sei lá quantas tem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 1. Né? Então, assim, olha que avançado isso aqui, né? É um avançado, literalmente. Beleza, pessoal. Então, a gente vendo mais exemplos aqui para ficar incessante mesmo, vou apagar. Olha só, 3 para 1, não tenho dúvida, é avançado. Outro exemplo, 3 para 1, beleza? Tem 3, mas tem 2 que eu considero. Eu considero como avançado, porque tem 3 aqui. Eu considero aquilo que é o mais avançado, aquilo que é o pior. É 3 para 1, 3 para 1 é avançado. E agora, a gente chega no BAVT, beleza? Pessoal, então, assim, vai respirando com calma, bebe uma aguinha aí, vou aproveitar para beber aqui também. Veja que a gente atrasou aí quase uma hora nosso início, né, da aula. E, bom, e aí eu acho que até agora a gente conseguiu ser bastante produtivo, né? A gente viu bastante coisa aqui do eletro, treinou bastante, tá? E a gente tem aí, né, ainda menos de uma hora de aula. Teoricamente, nosso tempo seria 1h30. Então, a gente vai seguir com essa produtividade, com essa, de forma, espero, né, que esteja sendo proveitoso para todos. Se não estiver sendo, peço para que alguém abra o microfone aí, peço para... tire alguma dúvida, alguma coisa, peço para que eu fale um pouco mais devagar, porque eu tenho a tendência de falar bastante rápido, então, às vezes, isso pode ser ruim aí na compreensão de uma ou outra pessoa, enfim. Não sei se está acontecendo agora, estou tentando falar de forma mais pausada aí. Pessoal, então, demos um tempinho, cada um bebeu sua aguinha, agora... Seguindo, olha só, o BAV de terceiro grau seria o BAVT, que é aquele que a gente fala de bloqueio ventricular total, né, de terceiro grau, esse que a gente está falando. Olha só, acontece isso aqui, olha só, dividindo de novo, entre ato direito, ato esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Veja, do bloqueio ventricular total, aqui de terceiro grau, a gente tem um bloqueio que é total, nenhum impulso passa aqui dos átrios para o ventrículo, nenhum impulso passa dos átrios para o ventrículo. O que acontece, então? Olha só, o estímulo nascia ali do nosso nusal, nosso atrial, nós comentamos, certo? Certo, ele continua nascendo do nosso nusal, nosso atrial. Ele continua estimulando ato direito e ato esquerdo quase que simultaneamente, beleza? Aqui pelos feixes internodais, aqui pelo feixe Beckman, não é isso? E aí, ele chega aqui e não consegue passar. Não consegue passar. E aí, pessoal, uma dica, tá? Às vezes eu percebo, né, em uma outra aula, alguém comentando que é exatamente assim que acontece no BAVT, que surge um foco ectópico, que é o marca-passo ventricular que começa a estimular. Tem diferentes etiologias de BAVT, tá? Livros mais profundos trazem isso. Até o livro do Enéas, por exemplo, é um livro muito bom, né? Apesar de antigo aí pela obviedade, mas é um livro muito bom, muito profundo. Eu gosto muito. Então, o livro traz para a gente diferentes etiologias do BAVT. Existem diferentes etiologias. Uma lá que está posta, por exemplo, é quando a gente tem bloqueio de ramo bilateral. Lembra que a gente falou do ramo direito e do ramo esquerdo do feixe risco? Quando a gente tem o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo, o bloqueio bilateral, isso pode levar a um BAVT, por exemplo. Então, está posto isso aí lá. Então, assim, são diferentes etiologias, tá? Agora, aqui, de uma forma bastante didática, a gente explica dessa maneira aqui, ó. Que o nosso nusal, o nosso lateral, ele continua estimulando e vai seguir estimulando os átrios. Como o impulso despolarizante não passa aqui para estimular os ventrículos, sabe o que acontece? O coração é inteligente, ele entende que precisa estimular os ventrículos. Então, sabe o que ele faz? Às vezes, já vi essa explicação,
tem quem explique, e existe de fato, né, alguns trabalhos que mostram isso, o coração desenvolve aqui um foco ectópico. Olha só, existe essa explicação, tá? Já vi pessoa falar que tá errado isso, mas já vi aula que fala isso, e tem livro que traz isso, tá? Então, vou falar tudo aqui, tudo que tem em livro, tudo que já li, tá? As pessoas desenvolvem um foco ectópico aqui que estimula o ventrículo. Ou então, pessoal, acontece, e aqui é o que acontece na maioria das vezes, inclusive, o seguinte, às vezes nem é um foco ectópico. Sabe o que acontece? Acontece aquilo que a gente fala assim, que a gente aprende lá na primeira aula. A gente lembra que tem os marca-passos, diferentes marca-passos no coração, não é isso? Tem que a gente fala que o marca-passo natural, lá, o nosso sinusal, enfim. E o marca-passo ventricular começa a estimular os ventrículos. Enfim, seja por uma etiologia, seja por outra, a gente não vai ser ateísta, a gente tem que entender que um outro foco, aqui no caso, né, que pode ser esse marca-passo ventricular, pode ser um outro foco top, enfim, vai estimular ventrículo, beleza? Então, o ventrículo vai continuar sendo estimulado, eu vou continuar tendo QRS, beleza? Agora, pensa comigo. Se o estímulo dos átrios vem por uma fonte, que é o nosso sinusal, e o estímulo dos ventrículos vem por outra, né? Pode ser qualquer uma aí que seja, diferentes etiologias, igual nós comentamos agora. Enfim, se a fonte que estimula ventrículo é diferente da fonte que estimula átrio, pensa comigo. Pensa comigo, se a fonte é diferente, não tem relação entre onda P e QRS. Existe o que a gente chama de dissociação átrio-ventricular, beleza? Dissociação ventricular. Não tem relação entre onda P e QRS. Então, veja, vou te explicar e chego na lógica disso aqui, por diferentes etiologias a gente consegue chegar. Veja só, se eu tenho um marca-passo ventricular, a gente lembra que a estimulação, a frequência de estimulação do marca-passo ventricular é muito menor do que da no nosso sinusal, certo? Primeira aula lá. Então, a frequência de estimulação do marca-passo ventricular é menor. Se ela é menor, pense comigo, eu não tenho relação entre onda P e QRS, mas eu vou ter muito mais ondas P do que QRS, porque pense comigo, eu vou ter mais ondas P porque o marca-passo ventricular, a frequência de estimulação dele é menor. Então, eu tenho mais P do que QRS. Então, olha só, a minha frequência de contração aqui para P, a minha frequência de P vai ser maior do que a frequência de QRS, beleza? Minha frequência aqui de QRS. Eu vou ter mais ondas P do que QRS, tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, eu tenho dissociação atrioventricular, tenho mais P do que QRS, nós entendemos isso aí, seja pela frequência de estimulação do marca-passo ventricular, seja pelo foco ectópico, que pense comigo, o foco ectópico ele é mais recente, muito mais recente, o indivíduo tem o nosso sinusal desde que ele nasceu, certo? Ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu com esse nosso sinusal, nosso natural, enfim, seja por diferentes etiologias de BAVT aqui, tá? E aí até sugiro que peguem isso pelo livro de Enéas, ou livros de elefisiologia ou radiologia, para quem quer aprofundar, acho legal demais o tema, tá? Tem quem não acha, enfim, sugiro que só entenda mesmo a explicação aqui, tá? Que já resolve do mesmo jeito. Enfim, a gente tem ali, então, uma dissociação ventricular. Agora, olha que legal. A gente falou aqui que as ondas P continuam sendo formadas normalmente, QRS também, só não tem relação. Agora, pense comigo. Nosso sinusal, nosso natrial, continua estimulando os átrios, não continua? Então, o que vai acontecer? Onda P não tem relação com QRS, mas onda P tem relação com onda P. Então, se eu tiver uma onda P aqui, olha só, eu vou ter uma onda P aqui, aí eu vou ter uma onda P aqui, aí eu vou ter uma onda P aqui, e eu vou ter o que a gente chama, ó, aqui o desenho tá ruim, tá? Mas, teoricamente, seria equidistante, a mesma distância de uma P a outra. Eu teria aqui o que a gente chama de enlace de onda P. Olha só, a minha onda P vai ter a mesma distância. Vou comentar bem ruim aqui, mas é pelo mouse, tá, gente? Dá o desconto aí. Então, eu vou ter ondas P equidistantes, beleza? Mesma distância, uma P da outra. Então, a gente tem um enlace de onda P. Então, olha só, com esses critérios que eu falei aqui, não tem erro. Você consegue diagnosticar, chegar em um BAVT. E quanto mais treinar, mais rápido você consegue chegar no diagnóstico desse BAVT, tá? Beleza, então vamos dando seguimento aqui. E agora fica mais, agora que nós já entendemos a lógica, agora é tão somente revisão mesmo e treino, olha só. Então não tem relação entre P e QRS, a gente já viu. Isso mostra pra gente aquela ideia de dissociação atrioventricular. Quer dizer, não existe a condução que vai de átrio para ventrículo, certo? E a gente falou, frequência de átrio vai ser muito maior que a frequência de ventrículo, vou ter mais P do que QRS. Nós comentamos e explicamos o porquê disso. Olha lá, vou subir isso aqui e vou
apagar aqui as nossas anotações e trazer um exemplo. Olha só, primeiro eu observo que eu vou ter um enlace em relação às ondas P, tá vendo? Enlace em relação às ondas P, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas eu vou ter um enlace em relação às ondas P. Enlace em relação às ondas P. Pegue isso que é muito importante, isso ajuda demais no diagnóstico. Outra coisa, o que eu percebo? Eu percebo que as ondas P não estão tendo relação com o QRS. Lembra que antes a onda P caía exatamente antes do QRS? Tipo essa aqui, ó, PQRS, não era isso? Aqui que a gente observa, olha onde a onda P caiu aqui, ó, ela caiu entre QRS e onda T. Veja isso, ó, a onda P agora está bem diferente da onda P anterior que a gente falou, como se o intervalo PR tivesse muito mais aumentado em relação ao anterior. Mas veja que aqui ela caiu logo depois da T, aqui caiu de novo entre QRS e onda T. Então, veja que as ondas P não têm relação com QRS. Veja também que eu tenho enlace de onda P. E se a gente contar aqui, a gente observa que tem mais P do que QRS. O que é isso? BAVT, beleza? Outro exemplo, olha lá. A gente tem de novo um enlace de P sem relação entre P e QRS, beleza? E a gente tem maior frequência de P do que QRS. Olha lá, passando aqui para a gente, eu vou priorizar, pessoal, os melhores exemplos, já que nosso tempo está curto, tá? Para a gente poder trabalhar em cima. Veja, esse exemplo aqui não está entre os melhores de resolução, mas ele é bom para a gente poder explicar. Olha só, se a gente pegar essa onda P aqui, o que eu te aconselho até? Uma coisa que vai te ajudar, talvez, aqui. A gente já tem em mente os critérios, tá? Então, agora, assim, basta aplicar os critérios que fica fácil. Mas, assim, para facilitar talvez um pouco mais. Olha só. Pega aqui, quando você olhar, você não tem dúvida que isso aqui é uma onda P. Você não tem dúvida nenhuma, isso é uma onda P, certo? Então, olha só, quando eu peguei ali, eu olhei que tem uma outra onda morfologicamente muito semelhante, não tem dúvida que essa aqui é onda P, não tem dúvida que isso aqui também vai ser uma onda P. Então, pense comigo, será que o que está acontecendo aqui é que a onda P está com um tamanho de intervalo PR, uma duração, aí ela bloqueou, ela está aumentando e vai bloquear depois, tipo assim, não bloqueia ventricular de segundo grau, MOB tipo 1, será que é isso? Mas olha só, na sequência, quando eu observo outra onda morfologicamente igual, muito semelhante aí, eu observo que ela está entre o QRS e a onda T. E quando eu fecho, se a gente usar o compasso, fica até melhor aí para quem... ficou bem ruim aqui, mas eu estou com o mouse, tá? Dá um desconto aí como falo. Como já falei algumas vezes. E aí, se eu fizer de novo aqui, ó, vixe, esse aqui saiu bem ruim, né? Ele vai ter um enlace de ondas P. E se eu seguir com o enlace de onda P, eu consigo, olha só, enxergar essa onda P em diferentes locais e até, olha só, presumir quando essa onda P, ela cai em cima de T, peraí, só pegar aqui, ou então quando ela cai em cima de QRS, olha só, estou vendo aqui outra coisa interessante, olha para a onda T, essa onda T aqui, ela tem uma morfologia diferente dessa onda T aqui, por que será? Quando eu faço o enlace, eu observo que a minha onda P caiu exatamente em cima da minha onda T, beleza? E quando eu conto as minhas ondas P em relação a QRS, eu tenho mais onda P que QRS, beleza? Pessoal, mas por que eu tenho mais ondas P que QRS? Por que essa onda P está caindo em locais totalmente atípicos? Na verdade, essa onda P, ela não tem lugar. É por isso que ela está caindo em qualquer lugar. Ela está caindo onde cabe ela, né? A gente já entendeu a lógica ali do nosso material continuando a estimular os átomos, entendeu a lógica da fonte de estímulo dos ventrículos, e como eles não têm relação, a onda P vai cair em qualquer lugar, porque não tem lugar mais para ela. Um lugar que seja sincrônico em relação a átrio e ventrículo, beleza? Olha lá, setinha mostrando pra gente, de novo. Se a gente fizer aqui com o compasso no papel aí, a gente observa que tem um enlace de P. As ondas P também não têm relação com QRS, associação ventricular. A gente observa ainda que eu tenho mais P do que QRS. E aí, olha só, vou apagar isso tudo pra gente, trazer mais exemplo. De novo, a gente consegue observar a mesma coisa que tem no exemplo anterior. Se cada um quiser essas imagens, pessoal, dos exemplos, né? Quem quiser ir dando print aí para poder ir treinando depois, relembrar, enfim, acho que é interessante. Olha só, a gente consegue observar que tem um enlace de ondas P, olha só, tem um enlace, essa onda P está caindo em locais totalmente atípicos, por quê? Dissociação atroventricular, e tem mais P do que QRS, beleza? Pessoal, e uma coisinha, ó, antes da gente seguir aqui para o bloqueio de ramo, a gente observa que esse QRS está mais alargado, né? Coisinha aqui, que talvez ajude aqui, uma coisa interessante. Quando a gente fala, eu até comentei para vocês lá no início, essa aula é mais uma pegada tipo de revisão e treinamento aqui com exercícios,
A gente comentou, né, que o estímulo parte do nosso arterial, chega primeiro na direita, depois na esquerda, quase que simultaneamente, depois para o nó ventricular. Aí eu falei para vocês que a aula de bloqueios ventriculares, ela faria menção a esta região aqui. E eu falei, nó ventricular e um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não falei? Pois bem, a gente fala, quando esse QRS está mais alargado, a gente presume aqui de que esse bloqueio, na verdade, ele é infra-isciano, beleza? O que é isso? A gente está falando do feixe de His, infra-isciano está abaixo do feixe de His, aqui, né, na região infra-isciana, beleza? Por isso a gente fala infra-isciano, QRS está alargado. Quando esse QRS está mais estreito, a gente fala que é supra-isciano. Detalhezinho aí, tá? Só comentando mesmo, para não deixar passar batido aí. Mas é claro que, como comentei no início, né, nossa pegada aqui hoje é mais uma revisão mais breve aí dos principais conceitos. Olha lá. Pessoal, então a gente, fazendo um feedback, nós falamos sobre eletronormal, falamos sobre sobrecarga atrial, sobre intervalo PR, não foi isso? Falando sobre cargas, onda P e sobrecarga atriais, intervalo PR e meios ventriculares, e agora a gente está entrando no QRS. A gente inicia aqui nossa abordagem por bloqueios de ramo, beleza? Na sequência, sobrecargas ventriculares. Como a gente teve um atraso, eu vou tentar fazer até onde nós conseguirmos ir, tá? Sem muita pressão, eu entendo que todos devam estar cansados, ou tem alguma aula, alguma coisa, enfim. Então, eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais, não fique tão extensa e tão cansativa, tá? Então, a gente vai fazer até onde der aí, beleza? Vou fazer um pouquinho mais aí, vamos ver se a gente consegue chegar, pelo menos até o final do QRS. Que foi o que eu programei aqui, já tinha programado, né, previamente. Olha só, bloqueios de ramo, vamos entender. Bloqueios de ramo, e aí, para a gente poder entender, a gente tem que ter em mente, né, que existe, claro, o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo, e que existe um normal, que é, aqui o nosso ponto de referência, 0,12 segundo. O que é 0,12 segundo? A gente lembra que um quadradinho pequeno daquele tem 0,04 segundo, não é isso? Se a gente multiplicar isso por 3, 0,04 vezes 2, 0,08, a gente multiplica por 3, 0,12, não é isso? Então, quando eu tiver maior ou igual a 0,12, está alterado. O que significa isso, gente? Significa que se tiver 0,12, está alterado, beleza? Então, olha só, bloqueio de ramo, quando eu tiver 3 quadradinhos para cima, já está alterado, tranquilo? Então, veja, o que é bloqueio de ramo? Vou explicar de novo a lógica aqui, como se a gente estivesse num quadro. Olha só, a gente tem aqui, a gente já explicou tudo aqui para cima, então vou aproveitar o tempo para explicar aqui abaixo, tá? A gente tem o ramo direito do feixe de His e a gente tem o ramo esquerdo do feixe de His. Na verdade, o desenho nem é esse. Para ser mais preciso, há referências que dizem para a gente, olha só, que o ramo direito, ele é um pouco mais verticalizado e até mais, como se fosse um macarrão, está posto em algumas referências, tá? Um pouco mais molengo, assim, e o ramo esquerdo está aqui, enfim. E aí, quando eu tiver um bloqueio de ramo direito, eu vou ter um bloqueio de ramo direito, exatamente isso. Como que eu vou fazer, então, se eu bloquear meu ramo direito? O coração é inteligente, ele entende que eu preciso estimular eletricamente aqui o lado do meu ventrículo direito. O que acontece? Vem normal o estímulo para o ramo esquerdo, e aí ele vem fazendo uma condução que a gente chama de condução célula a célula, beleza? Que vai de miócito a miócito, até lá para o lado do ventrículo direito, tá? E isso gera, olha só, pessoal, um vetor muito extenso. Isso faz, na verdade, com que o meu QRS alargue, aumente a duração, ele demora mais, fica mais retardado, mais alargado. É por isso que, olha só, a duração do meu QRS aumenta o bloqueio de ramo. A mesma lógica se aplica ao bloqueio de ramo esquerdo, beleza? Olha só, se eu tiver um bloqueio de ramo esquerdo, a lógica é essa, eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. E aí a condução vai célula a célula, vai miócito a miócito, até lá no ventrículo esquerdo. O coração é inteligente, ele entende que precisa estimular o ventrículo esquerdo, beleza? E aí isso gera um vetor muito aumentado, isso alarga meu QRS, é o que a gente dá então aqui como definição de bloqueio de ramo, beleza? Esse bloqueio de ramo, como a gente falou aqui, pode ser um bloqueio de ramo direito e pode ser um bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai aprender agora como visualizar isso no eletro. Iniciando pelo bloqueio de ramo direito, olha só. Então, vamos pelo que é normal e pelo que é alterado. Olha lá. Inicialmente, a gente observa isso, né, no desenho mais preciso daquilo que eu falava há pouco. Aqui está posto para a gente o ramo direito, está posto para a gente o ramo esquerdo, certo? O ramo esquerdo, se a gente observar, olha só,
tem fascículos, né? Ou M fascículos, né? Ou ainda, a depender da referência, tem referência que coloca como bloqueio fascicular, M bloqueio, bloqueio divisional, isso varia no capítulo aí, tá? Elétrico, pessoal, dependendo da literatura aí, tem muitas nomenclaturas diferentes, tá? A gente vai considerando e vai focando aí, talvez, no que é mais comum entre as principais literaturas e também tentando agrupar mais os conceitos aí das diferentes literaturas para vocês, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, como a gente falou, fascículos ali que saem do ramo esquerdo. A gente vai ver também como definir se um bloqueio divisional, por exemplo. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês. Tem literaturas mais profundas, e aí sempre, tentando pegar aquele que às vezes aprofundou, pegou uma outra literatura, enfim. Há literaturas mais profundas que trazem que o ramo direito também tem fascículos, tá? Só que isso não é importante clinicamente, porque quando eles se alteram, na verdade, a condição patológica já está muito mais agravada. Então, existem diferentes explicações, talvez essa seja a mais sucinta delas. Então, a gente não considera aí os fascículos do ramo direito. Mas estou dizendo para vocês que eu sei que existe, a depender de alguém que já leu alguma referência, enfim, como disse, a gente tende a considerar mesmo os bloqueios divisionais aqui como sendo os do ramo esquerdo, tá? Então, quando a gente tiver um bloqueio de ramo direito, nós já falamos isso, ó, eu vou bloquear aqui, de fato, o ramo direito. Olha só, bloqueei o ramo direito. Se eu bloqueei meu ramo direito, o que vai acontecer? A gente já falou. Vem uma condução que vai célula a célula, vai miócito a miócito, lá para o lado direito. Olha só, trazer isso aqui para cima e trazendo a imagem para a gente, ó. Vai lá do outro lado, estimular a região do ventrículo direito. E isso gera, na verdade, um vetor para a gente que vai ser muito aumentado, muito alargado, que vai aumentar a duração do meu QRS, beleza? Eu vou aumentar a duração do meu QRS. Agora, eu preciso saber, eu já sei que quando eu aumento a duração do meu QRS, eu vou ter bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo. Agora, eu preciso ver se o bloqueio é de ramo direito ou o bloqueio é de ramo esquerdo. Eu preciso aprender a definir uma coisa e outra. Olha lá. Então, aquilo que nós já comentávamos, né, ativação é lenta, é alarga o QRS. Perfeito. Aqui tem as referências do que é cada onda, enfim, a gente não vai se apegar a tantos detalhes, ou detalhes que vão demandar tempo maior para a gente poder explicar, a gente vai focar naquilo que é mais breve mesmo. O que eu vou focar com vocês aqui? A morfologia de BRD, de bloqueio de ramo direito, é esta aqui, ó, R, S, R'. Daqui a pouco coloco uma imagem para vocês. Aí você perguntou, mas é importante saber morfologia? Eu preciso saber, preciso decorar essa morfologia? R, S, R'? Precisa, tá? Precisa porque quando tiver morfologia de bloqueio de ramo direito, por exemplo, mas não tiver alargado, você fala que é o quê? Bloqueio de ramo direito incompleto, não é isso? Então tem que saber a morfologia sim, mas eu tenho uma imagem mais à frente aí que eu vou colocar para vocês, que é do Medgroup, que facilita bastante essa compreensão. Olha lá. Mesma ideia, olha só, de forma talvez mais clara, mais limpa, não R, S, R', beleza? E aí, mostrando pra gente isso aqui, né, pra gente poder observar aqui o Rzinho, S, Rzão, linha. Por que isso aqui tá posto pra gente poder lembrar? Olha só, que eu repeti o R, repeti. Então, eu coloco isso aqui, apóstrofo, né? Eu coloco essa linha, chamo de R', certo? E olha só, toda vez que eu repetir, né, eu vou colocar o apóstrofo, vou falar a letra e vou colocar a linha na frente, vou na nomenclatura. E veja, essa R aqui, ela está menor em relação a essa outra R, não tá? Perfeito. Então, eu chamo esse aqui de Rzinho, chamo o outro de Rzão, R maiúsculo, tranquilo? Primeira aula lá, né? Olha só, veja que isso é o que eu observo em V1, tá? E em V6, eu tenho exatamente aquilo que é o oposto, né? Como assim aquilo que é o oposto? Eu tenho aqui em V1 uma fase alargada positiva, enquanto que em V6 eu tenho uma fase alargada negativa. A gente já consegue presumir porque V1 é diametralmente oposto a V6. Porque a gente lembra da primeira aula e a gente lembra que V1 está mais à direita, V6 está lá muito mais à esquerda. Então, eles são diametralmente opostos. Agora, a gente vai entender isso, talvez numa abordagem um pouco mais clara aqui. Olha só, vou apagar tudo isso para a gente trazer essa imagem que vem, né, uma imagem que vem de um eletro UFMG, que traz para a gente o seguinte, vou colocar o marca-texto, que é o seguinte, a gente tem que lembrar que V1, aliás, vou colocar aqui, simular um quadro para a gente, olha só, a gente tem que lembrar que V1 está mais à direita em relação ao coração, a gente já viu isso quando falávamos de sobrecarga arterial
direita, sobrecarga lateral esquerda, certo? Perfeito. Se eu tiver um bloqueio de ramo direito, olha só, bloqueei meu ramo direito, o que vai acontecer? Vai vir uma condução célula a célula, miócito a miócito, a gente já falou sobre isso, que vai lá para o lado direito. E isso gera um vetor muito mais aumentado, acaba largando meu QRS, a gente já falou sobre isso. Agora, olha que interessante, V1 está mais à direita. V1 observa o quê? V1 observa a ponta dessa seta. Então, sabe o que acontece em V1? V1 observa uma morfologia, que é essa que nós já falamos, que é RSR', eu falei que já vou dar a dica para vocês lembrarem, não precisa decorar, né? RSR', e olha que interessante, como o vetor que traz para a gente, que remonta essa ideia de fase alargada, ele vai apontar aqui para V1, V1 enxerga a ponta, então a fase alargada vai estar positiva em V1, beleza? Fase alargada positiva em V1, tranquilo? E aí, eu volto ao elétron anterior, veja, se eu tenho algo que é o contrário em V6, então a minha fase largada vai estar negativa, por obviedade, beleza? Agora, vou dar uma dica para a gente poder seguir nessa aula e seguir de forma talvez mais fluida, olha só. Pessoal, vamos focar em V1, quando a gente falar de bloqueio de ramo, tá? E a dica é, você quer ver um bloqueio de ramo, não é? Para V1, bloqueio de ramo, a gente vai focar em V1. Então, para V1, bloqueio de ramo, é V1, tranquilo? Olha lá. Então, seguindo aqui, vou apagar todas as anotações. E olha só, eu prometi a vocês que ia trazer a morfologia. E está aqui, não precisa decorar. Morfologia de V1, RSR' no BRD, é isso aqui, ó. Perna longa, o médio grupo traz para a gente, olha só. RSR'. Essa é a morfologia de BRD. Então, não precisa decorar. Sempre que ficar na dúvida, lembra do coelhinho aqui, ó, que a gente chama também de, olha só, orelha de coiote. É isso? Então, eles trazem a imagem do perna longa. Todo mundo já assistiu esse desenho, consegue lembrar, então tá aqui atrás, né, posto a referência do médio grupo. Então, RSR', tranquilo? Essa é a morfologia de bloqueio de ramo direito. Então, isso aí, tô deixando um pouco mais, para quem quiser dar print, então tá aí, viu? Essa é a morfologia de bloqueio de ramo direito, então, para não precisar decorar, basta a gente lembrar dessa imagem aqui, que nós entendemos. Então, veja, pessoal, só para você poder entender o que está acontecendo aqui. Eu não estou trazendo a imagem só e pedindo para você associar. Eu te expliquei a lógica, te expliquei o aspecto fisiopatológico, não foi isso? Te expliquei da onde vem o alargamento da fase positiva de V1 no bloqueio de ramo direito. E agora eu estou trazendo uma imagem para você não precisar decorar a morfologia de BRD. E te falei que saber morfologia é importante porque nem sempre o meu QRS vai estar alargado com bloqueio de ramo completo. Às vezes não vai estar largado, mas vai ter morfologia, o que eu chamo de bloqueio de ramo direito incompleto, beleza? Então, olha só, avançando para a gente poder treinar. RSR' está largado, bloqueio de ramo direito. Quando a gente olha para V1, a fase largada está positiva, certo? Olha lá, mais aquela imagem novamente, para a gente poder observar outra coisa. Se você não pegou até agora, então tem uma dica muito importante, que é o seguinte: quando você vai dar seta para a direita, qual é o movimento que você faz aqui na alavanca ali, né, da seta? Para cima. Então, a fase alargada no bloqueio de ramo direito vai estar para cima, vai estar positiva. Então, se você esqueceu de tudo que eu falei, se você não entendeu tudo que eu falei anteriormente, ou já se esqueceu aí a lógica do negócio e tal, às vezes desviou um pouquinho a atenção, foca nisso aqui, ó. Vai dar seta para a direita, movimento da alavanca é para cima. Se é para cima, a fase largada vai estar positiva, tranquilo? Então, é uma dica aí para poder a gente, talvez, resgatar uma memória de gatilho ali mais rápida, né? Para identificar se é bloqueio de ramo direito ou esquerdo, que a lógica é a mesma, a gente vai entender. Pessoal, então, para treinar de novo, olha lá, fase largada está para cima, positiva. Lembra de dar seta? Para a direita eu faço um movimento para cima, olha lá. Outra coisa é a morfologia, RSR', já falamos sobre isso, né? E outra coisa, olha só, QRS é largado, bloqueio de ramo completo. E a fase largada é positiva, bloqueio de ramo direito, beleza? Agora, o bloqueio de ramo esquerdo é aquele do negócio, normal de novo e o que é alterado. Vamos trazer aqui a imagem, olha só, bloqueio ramo esquerdo. Se eu bloqueio ramo esquerdo, como é que eu faço? Condução que vai célula a célula, miócito a miócito, lá para o lado esquerdo. Pensa comigo, essa condução célula a célula, você acha que ela é mais rápida ou mais devagar do que a condução que vem pela via normal, né, da pessoa? Enfim, é claro que ela é muito mais retardada, muito mais demorada. Então, o vetor é muito mais aumentado, muito mais alargado aqui
no caso de bloqueio de ramo. Isso alarga meu QRS, nós já falamos, beleza? E como que eu consigo observar isso? Olha só, nós já comentamos sobre isso, como que eu consigo observar essas alterações aí no eletro. A gente falou que a fase alargada no BRD era positiva. No BRE, a lógica é contrária, olha só, a fase alargada, ela é negativa. Então, isso é BRE. Contei quadradinho, eu vi que meu QRS está largado, tem bloqueio de ramo. Aí eu vi, a fase largada está negativa, né? Então, somente negativa. Então, o que é isso? Bloqueio de ramo esquerdo. V6, diametralmente oposto, beleza? Outra dica, olha só que interessante, a gente falou de morfologia de BRD, não falei? E eu falei que você não precisaria decorar, e vou reiterar isso, você não precisa decorar. Por quê? Sabe o que é morfologia de BRE? Morfologia de BRE é algo que sempre vai fazer isso aqui, ó, um platô, que pode ser descendo, pode ser para cima, pode ser o que a gente chama de meseta, né? Quando ele faz uma, se não me engano é essa nomenclatura que traz algumas literaturas também aí, mas eu até gosto de evitar para poder, a gente não se confundir em relação aos epônimos, são vários, né? Mas é basicamente uma coisinha assim, ó, que faz tipo uma voltinha assim, mas não chega a ser RSR', beleza? Porque para ser RSR', olha só, para ser o S tinha que ultrapassar a linha de base, então ele faz algo que mais ou menos assim, ó, faz um R, só desce um pouquinho e segue aqui, ó. Isso, ó, o platô para baixo, o platô para cima, ou isso aqui, tudo isso aqui, ó, é morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, que vai aparecer para a gente nas derivações que estão à esquerda. Quais são as derivações que estão à esquerda? D1, AVL, V5, V6, tranquilo? Então, isso aqui vai aparecer em derivações à esquerda. Essa é a morfologia de BRE, tá? Vou apagar aqui, dar segmento, olha lá. Puxar para cima e trazer agora aquele exemplo que nós comentávamos, olha só, aquilo que eu falava há pouco, veja, isso em V6, às vezes pode aparecer um platô, às vezes pode acontecer isso aqui, tá? Em derivações à esquerda, isso é morfologia de BRE. E em V1, aquela mesma lógica que a gente já comentou. Por quê? O coração, o V1 vai estar ali à direita em relação ao coração, olha lá. E aí, não é isso? E aí, olha só, se a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo, a gente comentou, o que eu vou ter? Bloqueio de ramo esquerdo. E aí, o coração vai fazendo uma condução que vai célula a célula lá para o lado esquerdo. E aí aquele vetor que vai ser agora muito retardado, muito aumentado, não é isso? Lá, como é o QRS, enfim. E olha que interessante, é um vetor que mostra a cauda para V1. Se mostra a cauda, a gente lembra que a cauda representa para mim o quê? Um sinal de negativo, não é isso? A cauda da seta é negativo. Se é negativo, o que V1 vê? Uma onda negativa. Faz a largada negativa em V1. Isso é BRE, beleza? Olha lá, vou apagar isso agora e trazer para a gente a mesma lógica. Se você está dirigindo, vai dar seta para a esquerda, qual o movimento que você faz com a alavanca? Para baixo. Se você faz um movimento para baixo, qual que vai ser a fase largada lá em V1 no bloqueio de ramo esquerdo? Para baixo, negativa. Olha lá. Beleza? Tranquilo, pode dar print aí quem quiser. Isso é uma boa dica, hein? Dando seguimento. Olha lá. Olhei para V1, está largado, não tem dúvida. Se o QRS é largado, é bloqueio de ramo, e é bloqueio de ramo completo, porque se o QRS não tiver largado e tiver morfologia, eu chamo de bloqueio de ramo, no caso aqui esquerdo, incompleto, não é isso? Aqui no caso está largado. Se está largado, bloqueio de ramo completo. E eu sei que é esquerdo, porque em V1 minha fase largada ali, ó, está negativa. E ainda mais, eu vou para D1 e observo que tem um platô. E aí eu vou para VL e observo que tem platô também. Observo que tem também, olha só, um platôzinho aqui em V5, um pouquinho em V6. Isso é morfologia de BRE. Outro exemplo, quando eu olho para V1, está largado, bloqueio de ramo completo, e está negativo, está negativo, faz a largada negativa, BRE, bloqueio de ramo esquerdo. E observe, em D1, morfologia, ó, tem um platô, morfologia de BRE, tem um platôzinho aqui em AVL, não é isso? Aí observe em V6, veja, tem um pouquinho aqui também, tá? Tranquilo, olha lá, mesmo exemplo de BRE também, QRS largado, fase negativa, a fase largada negativa aqui em V1, não é isso? BRE. E observe que tem um platô ali em D1, tem também em AVL, olha só, tem em AVL, tranquilo? Tem em V6 um pouquinho, exagerei aqui, tem um pouquinho aqui em V6, a gente consegue observar bem em D1 e AVL. Tem outras coisas também, tá, gente? Assim, a gente observa inversão de onda T ali, e olha só, nas derivações que estão à esquerda, estão vendo? No BRD acontece a mesma coisa, nas derivações à direita, mas com esses critérios que eu estou dizendo a vocês, vocês já conseguem matar o diagnóstico de bloqueio de ramo direito ou esquerdo, tá? Olha só.
Aqui a gente observa que tem a morfologia, eu já vejo de cara que tem a morfologia, ó, RSR', que é isso, aquele coiótico, perna longa, bloqueio de ramo direito. Mas eu vejo também que o meu QRS como um todo está alargado, então tem bloqueio de ramo completo. E eu observo que a minha fase alargada é positiva, então tem bloqueio de ramo direito, tá? Bloqueio de ramo direito. Olha lá, de novo, bloqueio de ramo esquerdo, ó, fase alargada negativa. E aí, morfologia de BRE nas derivações que estão à esquerda, ó, veja aquela que eu trouxe aquela hora lá. E o legal desse eletro, pessoal, é que vocês conseguem observar que tem um supra do segmento ST aqui, não é isso? Sei que seria a aula de coronariopatia aguda aí, que infelizmente não pode ter no tempo hábil, enfim. Mas, olha só, a gente tem aqui o supra de ST. Lembra quando a gente fala do infarto sem supra, com supra, né? Nem todas as condições que geram supra são, de fato, infarto. A gente comentou isso na aula também anterior. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que o BRE, existem diferentes tipos de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Literaturas mais profundas trazem isso. E alguns tipos de BRE ali geram um supra de ST. E aí a diretriz, para quem já pegou a diretriz, né, diretriz brasileira, está lá posto, né? Que a gente vai considerar o IAM com supra, no caso do BRE. Como assim? Eu vou considerar um IAM com supra? Na verdade, traz lá o seguinte termo: bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo. É tipo assim, o paciente chega para você, fez lá um eletro, chega ali com desconforto torácico, por exemplo, aí fez o eletro e pegou ali que tinha um BRE, mas tinha um supra ali também. Será que o supra é pelo BRE? Ou será que é o supra mesmo, tá? Então, assim, aí a diretriz manda considerar, né, como um BRE novo, se for de fato novo, se o paciente afirmar que nunca não sabia de nenhum bloqueio, faz acompanhamento, enfim, ou presumidamente novo, é quando o paciente nem sabe falar nada, tá? Outra coisa, eu sei, né, talvez, de novo, sempre tem alguém que gosta mais do tema, enfim, já pegou alguma literatura mais profunda, tem os critérios de Scarbossa, né, que é para diferenciar se esse supra é do BRE ou não, tá? Existem esses critérios mostram que a maioria é pelo BRE, que não é um supra verdadeiro, vamos dizer assim, tá? Então, quem quiser pegar aí, tem alguns trabalhos nesse sentido, esses são os critérios de Scarbossa aí. Mas, na prática, a diretriz até manda considerar, então, claro, como eu disse lá no início, o correlato clínico ele é fundamental, tá? Fundamental sempre fazer a correlação clínica, sempre observar o paciente, qual é a dor desse paciente, é uma dor típica, atípica, esse paciente tem critério para fazer equivalente adenoso, por exemplo, enfim. Então, sempre pensar nesses aspectos. Agora, olha só, de novo, RSR', não tem dúvida, bloqueio de ramo direito, a morfologia dele, não é? E o QRS está largado, então é um BRD completo. E, olha só, outra coisa que mata aqui para mim, que é um BRD, é que a fase alargada está positiva, tá? Olha a inversão de T lá em derivação direita. Beleza, aqui só para a gente poder definir uma coisa e outra com mais clareza, olha só, RSR' em V1, no bloqueio de ramo direito, em V1 aqui no bloqueio de ramo esquerdo, a fase largada negativa, com aquelas morfologias que nós já comentamos, tá? Isso é só para poder sedimentar mesmo. E para a gente poder dar seguimento a talvez algo que seja uma curiosidade aqui, que é o bloqueio de ramo mascarado. O que é o bloqueio de ramo mascarado, pessoal? Bloqueio de ramo mascarado, opa, está seguindo aqui, só desativar o automático aqui. Bloqueio de ramo, ver a imagem antes, né? Mas o bloqueio de ramo mascarado, basicamente, é quando eu tenho algo que nas precordiais me remetem à ideia de um bloqueio de ramo, direito, por exemplo, e quando eu pego as derivações do plano frontal, me remetem à ideia de um outro tipo de bloqueio de ramo, tipo, tem uma outra morfologia. Por exemplo, olha só, aqui, se eu pegar o QRS alargado, aí eu falo, tem bloqueio de ramo. Aí eu pego em V1, a fase alargada está positiva, olha, até tem inversão de T aqui em V1, certo? Eu falo, então isso deve ser um bloqueio de ramo direito, apesar de não estar com aquela morfologia clássica, certo? Aí agora você olha aqui, olha só, D1 formando até um platô aqui, que é uma derivação à esquerda, com inversão de T, olha só. E aí, a VL, como se estivesse formando um platôzinho também com inversão de T, você falou, mas isso é uma morfologia de BRE. Perfeito. Aí o livro do Enéas, a imagem tirada de lá, tá? Traz isso aí pra gente, possibilidade de bloqueio de ramo mascarado. Agora era uma imagenzinha aí, para poder brincar com essa hipótese aí de bloqueio de ramo mascarado, tá? Interessante, pessoal, quando estiver diante de um bloqueio de ramo mascarado, alguns trabalhos mostram que existe uma grande possibilidade de ter isquemia, tá, ali miocárdica. Então, assim, esse paciente deve ser encaminhado para a propedêutica ambulatorial, né, para poder seguir, fazer um teste ergométrico, se não tiver capacidade de fazer um electroestresse, enfim,
seguir com propedêutica, porque esse paciente tem grande chance de formar isquemia miocárdica ali. De já haver um processo de isquemia miocárdica. Está posto isso, inclusive, no livro do Enéas mesmo, mas em literaturas mais profundas tem isso bem sedimentado, com os estudos, enfim, livros de eletrofísio aí, né, a ritmologia. Então, bloqueio de ramo mascarado, uma curiosidade, não tem qualquer literatura, né, tá aí para vocês. Pessoal, agora a gente iria para o nosso último tema que eu separei aqui, que são sobrecargas ventriculares. Bom, a ideia dessa aula, o que eu tentei fazer? Como houve, né, alguns empecilhos, troca de palestrantes, houve alguns problemas no processo, enfim, extremamente compreensíveis e tal, acabou, talvez, embaralhando um pouco, mudando o horário, e eu tentei fazer aqui, eu pensei comigo mesmo, o que pode ser mais proveitoso para o pessoal? Eu tentei fazer aqui, em vez de mandar uma lista de exercício antes e corrigir, então, somente aqui, eu tentei abordar o tema com teoria e prática de exercício, como eu falei, para a gente poder ir evoluindo junto, ponto a ponto, no eletro, tá? Aí, o que eu pensei? Eu pensei em parar até sobrecarga ventricular, porque teria tido, né, a aula de coronariopatia aguda, que falaria ali de segmento ST, enfim, versão de T e tal, onda T simétrica, né, ponte aguda e tal, e a gente já teve aula de arritmias, então eu pensei que dessa forma, na parte básica de eletro, estaria de forma mais posta de forma mais completa. No entanto, nós tivemos um atraso hoje, não foi possível fazer essa transmissão via YouTube, né, comprometeu em algum grau ali, mas nós conseguimos driblar isso da melhor forma, então assim, agora a gente veria ali sobrecargas ventriculares, mas eu acho que talvez vai ficar um pouco extenso, né? Até para mim fica um pouco mais complicado também, eu acho que para vocês pode ficar um pouco mais cansativo, talvez não seja tão proveitoso como foi até agora. E já que foi tão proveitoso nesse sentido, eu vou fazer o seguinte, como disse para vocês que a gente falaria de bloqueios divisionais, eu vou abordar aqui bloqueios divisionais e vou finalizar dessa forma, tá? E vou fazer o seguinte, um combinado aqui meu com vocês, um acordo meu com vocês. Vou deixar meu contato para vocês, vou passar para o pessoal aí da organização até a sexta-feira uma lista de exercícios, tá? Ali com bastante exercício de coronariopatia aguda, para a gente poder treinar junto e tal. E vou deixar para vocês aí um link, né, de uma sala de aula no Google Classroom que nós criamos aí. E aí lá a gente coloca várias aulas de eletro, de cardio, algumas simulações de emergência, tá? Para quem gosta, simulação do ACLS, né? De ressuscitação cardiopulmonar, enfim. E aí, acho que dessa forma a gente consegue, talvez, abranger de forma mais ampla e talvez alinhar, suprir mais as expectativas aí, né, de vocês. Enfim, vamos então finalizar aqui com bloqueios divisionais. Pessoal, como a gente disse, o ramo direito, a gente sabe que ele tem, de fato, alguns fascículos, mas que na prática clínica a gente não considera, né? E a gente falou aqui que a maioria das literaturas nem citam isso aqui, né? E dependendo, pessoal, olha só, a gente já escutei, inclusive, uma fala de uma pessoa seguinte, quando a gente coloca ali que existe um bloqueio divisional antero-superior, a gente está falando aqui, ó, de um fascículo anterior esquerdo. Então, ele é antero e ele está superior em relação ao outro, que é posterior. Posterior esquerdo. Quando a gente coloca isso, a gente fala mais ou menos assim, ó, bloqueio divisional antero superior. Ou então, alguns colocam antero superior esquerdo, porque ele vem do ramo esquerdo. Aí já até escutei de alguém falar, mas é lógico que vem do ramo esquerdo, porque não tem do ramo direito. Então, assim, estou falando para vocês aí, rodapé de literatura, assim, que bem mais profunda, tá? Que comenta ali que tem no ramo direito também. Na prática clínica, você não vai considerar isso. Estou reiterando para não cair no erro de, na hora, esquecer e tentar focar no ramo direito, enfim. Nosso foco para falar de bloqueio divisional, ou M-bloqueio, ou bloqueio fascicular, né? A depender da literatura aí, é no ramo esquerdo, beleza? É no ramo esquerdo. Então, olha só. Vou apagar aqui. Apagando tudo isso aqui, e a gente dá seguimento. Eu sei que existe um que está medial aqui, que talvez, na verdade, não são todas as pessoas, né? Alguns trabalhos trazem que em torno de 30% das pessoas têm um fascículo medial aqui. Tem trabalhos, pessoal, inclusive, que trazem que até 60% das pessoas teriam esse fascículo medial, mas são trabalhos aí, menos proeminentes, né? Menos importantes aí. Então, os trabalhos mais clássicos trazem algo em torno de 30%.
Então, a gente, basicamente, para poder entender aqui talvez tenha mais importância na prática clínica, a gente trata do fascículo anterior esquerdo, o anterior superior esquerdo e o posterior inferior esquerdo, tá? Isso talvez seja o que mais tem impacto aqui nessa temática aqui de bloqueio visional, tranquilo? Perfeito, olha só, trazendo agora então para a gente, vou apagar isso aqui para a gente poder não se confundir, e voltar com o marca-texto. Olha só, quando a gente bloqueia, no caso aqui, o fascículo anterior superior esquerdo, o que vai acontecer? O estímulo vai ter que vir lá do posterior inferior. Então, assim, vem lá do posterior inferior. Agora, deixa eu te falar. Isso acontece num fascículo e não acontece num ramo, como o ramo direito, o ramo esquerdo. Então, na verdade, isso aqui não é capaz de alargar o QRS, beleza? Isso aqui não é capaz de alargar um QRS. Então, o QRS não fica alargado no bloqueio divisional. Mas o que acontece, então? Ele é capaz ali, olha só, de desviar o eixo. Então, quando eu tenho um bloqueio divisional anterior superior esquerdo, meu eixo vai estar desviado para a esquerda, ou seja, vai estar desviado para além de menos 30. Para além de menos 30, beleza? Aí você fala, mas existem outros critérios também. Agora, este critério aqui, ele é o único que é comum em todas as referências, beleza? Desvio do eixo para a esquerda. Então, se quiser gravar só uma coisa para definir bloqueio divisional anterior superior esquerdo, grave isso aqui, que o eixo está desviado para a esquerda, bloqueio divisional. Aí você falou, mas não é a única causa de desvio do eixo. Eu concordo, é claro que não é a única causa, mas você vai avaliar isso e vai avaliar outras possíveis causas também, né? Exemplo, tem alguma sobrecarga ventricular, enfim. Então, você vai observar isso aí, beleza? Então, isso aí seria bloqueio divisional para a esquerda, desvio do eixo para a esquerda. Existe outra coisa também em relação ao tamanho da onda negativa de D2 para D3, tem quem diga isso aí, mas quer saber? Vou focar nisso aqui só, desvio do eixo para a esquerda. Se quiser gravar uma coisa, grave só isso. Ó, vou focar nisso aqui, e isso aqui é um ponto em comum em todas as referências, grave só isso aqui, que fica tranquilo para você, não vou complicar tanto a sua vida não. Olha lá, vou trazer agora no elétrico para a gente poder observar. Quando a gente observa e a gente faz o cálculo, a gente observa que o eixo vai estar desviado para a esquerda. A gente já aprendeu isso no início da aula, então fica de tarefa aí para quem quiser praticar. Não vou me alongar, como disse, para não ficar tão cansativo para vocês, tá, pessoal? Então, olha só. O posterior inferior, mesma lógica. Posterior inferior, bloqueado, o que vai acontecer? Vem lá do anterior superior. Agora, pega fascículo, não pega ramo, não é capaz de alargar o meu QRS. Mas o que acontece então? Sabe o que acontece? Desvia o eixo para a direita agora. Olha lá, desviado para a direita, para além aqui de mais 120, beleza? Desvia para a direita. Isso do bloqueio divisional posterior inferior esquerdo, posterior inferior, não é isso? Pois bem, tem outros critérios também, mas como eu disse, este critério é comum em todas as literaturas. Como falei, não vou nem complicar tanto a sua vida, pegue este critério e utilize ele aí, que sempre vai dar certo. Agora, sempre vai dar certo, você pode me questionar, mas tem outras causas de desvio do eixo, mesma história. Tem outras causas, você vai analisar, você vai apreciar, considerar outras causas também. Aí, se não tiver outra coisa, outra hipótese, você vai presumir, então, beleza. Então, eu tenho um bloqueio divisional, anterior superior, posterior inferior, se o eixo estiver desviado, respectivamente, para a esquerda ou para a direita. Não é isso? No eletro, também tarefa para casa para vocês. No início, a gente já viu como fazer. Tá de tarefa aí. Quem quiser, só dar o print e fazer, beleza? Pessoal, agora a gente veria aqui, eu vou até cessar a apresentação aqui, porque uma vez que a gente explica ali os bloqueios divisionais, a gente cumpre ali a ideia do bloqueio de ramo, e basicamente, agora a gente basicamente falaria de sobrecargas ventriculares, como eu disse, mas nós combinamos que vamos cessar a aula por aqui hoje, que já temos bastante tempo, né? Estamos atingindo aqui quase 1 hora e 45 minutos. Eu gostei bastante da experiência, tá? Mais uma vez quero agradecer aqui ao convite, agradecer pela confiança, tá, de todos vocês. Me sinto muito honrado de poder participar desse evento, muito honrado, muito feliz em participar. E, como disse, me coloco à disposição, né, de quem quiser aí me chamar para alguma dúvida, eventualmente, enfim, ao finalizar a apresentação, vou colocar no chat aí meu contato e fico à disposição. Como disse a vocês, vou mandar o e-book aí até a sexta-feira, né, vou finalizar alguns pontos aqui à medida que tiver algum tempo, e os organizadores repassam a vocês, tá joia?
Vou tentar já mandar com gabarito, tá, pessoal? Porque aí já pode facilitar ali a compreensão, já olhou, já conseguiu definir se acertou ou não, enfim. E também vou deixar aqui no chat para vocês, aqui agora, um link de umas salas de aula aí no Classroom, como eu disse. Tem várias aulas que talvez seja de interesse de vocês, tá? Então, agora sim, finalizando, muito obrigado pelo tempo, pela confiança, como disse, enfim. É uma oportunidade aí que jamais vou esquecer, tá? Vou levar isso comigo aí para sempre. Como eu disse, uma grande oportunidade, não só de falar de um tema que gosto muito, mas, assim, um privilégio para mim, ainda como acadêmico, participar de um evento como esse, né? De dividir o espaço com colegas que logo, né, serei colega, mas, assim, que admiro tanto, que aprendi tanto com os profissionais aí que me antecederam. Aprendi e aprendo demais com os profissionais que nos antecederam aí. Enfim, então, como eu disse, um privilégio imensurável, muito feliz com a participação de hoje. Espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos aí e até breve. Mais uma vez eu agradeço a você, Léo, pela sua aula, pela sua disponibilidade em ajudar a gente. E peço desculpas a você e aos participantes por conta das falhas técnicas.